uma forma de se apropriar do conhecimento, né? Cada um tem um ritmo, tem um time, um time, né? Sei lá. Então, fiquem à vontade para falar isso, né? Porque às vezes a gente se empolga e eu entendo isso bem, particularmente, eu entendo isso tranquilo, eu sou muito aberto com relação a isso. O que eu considero muito e o que eu valorizo muito, no meu entendimento, é o esforço. Eu acho que não existe gênio. Tem, pode até ter, mas, enfim, eu acho que se a gente não acorda cedo, não faz a diferença, né? Para ler os textos. O mestrado é um ritmo intenso, vocês sabem que é uma outra formação. Então, eu estudei na UFRJ, né? Eu fiz meu doutorado no IUPERJ, né? O antigo IUPERJ, instituição que existe 40, 50 anos, agora foi incorporada ao UERJ. Então, eu tive aula com professores assim, de excelência. Né? Então, eu valorizo muito essa formação, uma formação de excelência, enfim, uma formação qualificada, porque sabemos hoje que vivemos num ambiente, né? De fake news. Né? As pessoas difundem notícia falsa, entendeu? Quer dizer, notícia de vacina. Isso não é de agora. Eu vi uma reportagem ontem que no Império você tinha campanha contra a vacina, né? Porque achava que a pessoa ia ficar mutilada. Hoje em dia, se a pessoa toma vacina, vira jacaré, muda de sexo, enfim. Você tem várias questões, né? O que é a ignorância e o que é a ciência. Então, a ciência, seja ela sociológica, seja a ciência da epidemiologia, a ciência da medicina, a ciência do direito, enfim, é uma visão qualificada, né? Com base em fatos e evidências, em dados. Então, toda afirmação em ciência, nas ciências sociais, ela deve estar alicerçada, ancorada, respaldada e fundamentada em evidências empíricas. Quer dizer, você tem a afirmação, tá, mas me mostre a prova, né? Quais são as evidências disso, tá? E, nesse sentido, é um imperativo a leitura. Uma professora que eu tive, chamada Elisa Reis, né? Uma professora da UFRJ, titular, ela falava, olha, a ferramenta de trabalho do cientista social é a leitura. Né? A leitura é uma atividade sistemática. Eu sei que vocês trabalham, como, né, todos nós. Agora, quem pudesse dedicar por dia um tempo importante de leitura, 5, 8, quem não trabalha, lê 8 horas por dia, vai fazer um excelente curso. Quem não puder, lê 4, lê 3, mas leiam algumas horas. Acordem mais cedo, eu sei que é um ritmo intenso, mas o esforço é fundamental, fundamental. Porque eu acho que, no meu entendimento, um mestrado, uma pós-graduação não deve ser feita de qualquer maneira. Para quê? Para dizer que só teve o título, né? Então, acho que tem que ter um esforço, sabe? Tem que ter um empenho, né? Isso não significa que uns têm mais facilidade, outros não. Enfim, lógico que cada um tem o seu grau de dificuldade, mas o esforço é o que vai determinar. Isso eu acredito muito nisso. Eu tenho muita dificuldade, tive muita na graduação, e ao longo da formação, mas a leitura, com esforço, com empenho, a gente vai conseguindo aparar as arestas e sanar as dificuldades, tá? Quando eu estava falando da antropologia, eu falei da sociologia, né? Falei da política, né? Quer dizer, a política é o estudo das instituições, do Estado, do Congresso, por exemplo. Eu tenho um colega que só estuda o Congresso. Tem um colega, professor Fabiano Santos, que estuda a relação do Congresso remoto, né? Ele está analisando só essa transformação tecnológica do Congresso, que foi um papel muito importante para lidar com a pandemia, né? Tem colegas que fazem análise das relações executivo-legislativo, né, do presidente com o Congresso, né, decreto-lei, medida provisória, enfim, esses conflitos que a gente está tendo hoje no Brasil, do presidente com o Congresso, do presidente com os governadores, né? Eu cito muitos exemplos para facilitar o nosso trabalho, tá? Por exemplo, a política de saúde, ela é uma política central do governo. Quem deve coordenar a política sanitária é o governo federal. Se não tem coordenação, se cada um por si, vira um ambiente robesiano, que a gente vai ver isso, né? Que cada um por si, né? Todos contra todos, né? Como é que é? A guerra de todos contra todos. Então, você tem o governo de São Paulo que fala com o Instituto para trazer a vacina, tem o governo tal que vai, o prefeito de São Leopoldo vai trazer a vacina. Eu digo que eu sou aqui de São Leopoldo, né? Sou do Rio, mas vim para cá, para o Sul e tal. Mas você tem o governo lá de outro estado, né? E aí você não tem coordenação, entendeu? O problema hoje é coordenação, né? Então, eu trago essa questão da coordenação, ela é central num curso de graduação, de pós-graduação, na orientação, quer dizer, você tem que ter uma coordenação com o orientando, quer dizer, você tem que passar a bibliografia, ele tem que, ali dentro do possível, usar aquela bibliografia, depois mandar o texto para você, professor, dar uma olhada para ver como é que está o texto. Se não tem essa coordenação, se não há uma coerência, uma coesão, uma cadência, uma sinergia e uma conversa, um diálogo, as coisas não acontecem, entendeu? Tá? Então, eu só estou citando exemplos para vocês, né? Nessa relação da política, né? A política, você tem diferentes estudos. Tem gente que estuda só os partidos,
o PP, o Republicanos, o partido vinculado à igreja tal, a bancada conservadora, empresarial. Então, as ciências sociais ela é muito ampla, sabe? Muito ampla, tá? Por exemplo, na sociologia, você tem autores que estudam a sociologia do trabalho, movimentos sociais, a relação entre sociedade e Estado, né? O papel do movimento sanitarista, por exemplo, na criação do SUS, né? No processo de redemocratização, né? Da Constituição de 88. Então, você tem um arquétipo amplo de estudos das ciências sociais. Então, o que eu quero lhes informar dentro desse curso, assim, que vocês, se vocês tiverem um objeto e focar nesse objeto, sabe? Porque, infelizmente, o tempo é exíguo, o tempo do mestrado é pouco tempo. Então, procurem, por exemplo, essa bibliografia desse curso, vai ser muito bem-vindo se vocês puderem aproveitar esse curso, por exemplo, um capítulo da tese, né? Vocês podem chegar antes e falar comigo, me consultar, né? Falar, olha, professor, eu recomendo fortemente que vocês façam isso antes de fazer o trabalho final, para que não haja justamente esse problema de coordenação, entendeu? Porque às vezes o aluno faz um curso de teoria e não usa nenhuma bibliografia do curso de teoria. Então, para mim, isso não tem nenhum sentido. Não tem sentido, entendeu? Porque para que serve o curso de teoria, né? Então, não serviu para absolutamente nada, né? Você pode chegar e falar, olha, professor, eu quero fazer com base no tema da minha dissertação, né? Eu quero tentar aproveitar a sua disciplina para fazer um capítulo. Evidentemente que eu reconheço que isso não é factível, sempre, não é, porque a gente não conseguiu, o aluno não conseguiu delimitar o objeto, não conseguiu achar. Isso acontece comigo, aconteceu. No meu mestrado, eu fui achar o meu objeto, ele estava voando, eu consegui achá-lo no último semestre, né? Fui fechando as coisas, arrumando. Então, é fundamental vocês terem esse contato com o orientador e delimitarem o seu objeto de estudo e tentar, na medida do possível, aproveitar as disciplinas para fazer os trabalhos que... Isso é o ideal, tá, gente? Eu não digo que isso é possível sempre, isso não é possível sempre. Mas se vocês conseguirem isso, reunião com o orientador, por isso que assim, não desapareçam, conversem com o orientador, porque senão vai ficar uma coisa sem... É isso, é o Brasil, desculpem, tá? É o meu exemplo que eu estou dando. Não tem coordenação, não tem vacina, a gente não sabe, quer dizer, a Europa está todo mundo se vacinando, tá? Eu disse que a minha cabeça opera com exemplos. Então, a coordenação, a coesão, a cadência e o diálogo são fundamentais no trabalho acadêmico. Então, tentem se planejar, na medida do possível, ler os textos, né? Fazer um diálogo com a literatura e falar, professor, eu gostei desse tema, eu quero desenvolver. Professor, tem como você me sugerir alguma bibliografia complementar? Beleza. Ótimo, sugiro a bibliografia, sem problema algum. Né? Eu quero fazer o trabalho nesse, porque às vezes o aluno não está sem o norte, né? Não sabe mais ou menos o que desenvolver. Então, dentro da disciplina, vocês podem desenvolver um trabalho comparando temáticas ou focando numa temática só. Vamos supor, o Fernando vai estudar a questão do autoritarismo, os governos neoliberais, né? Focando ali no texto de Sérgio Abrantes, da Wendy Brown, que é uma filósofa, né? Tentar aplicar isso, dar uma aplicabilidade empírica ao caso brasileiro. Né? E aí, professor, me sugere aí uma literatura para que eu possa, se possível, aprofundar e tal. É uma literatura, lógico, se vocês tiverem tempo, tá? Mas o que é recomendável no curso é aproveitar a bibliografia e fazer os trabalhos finais, tá? O curso. E dentro da temática de vocês, que o objetivo qual é, gente? Eu quero, o máximo possível, otimizar o trabalho de vocês, tá claro? É otimizar. Então, assim, sempre conversem. Professor, eu estou em dúvida. Às vezes, se eu demorar para responder, é porque, né, eu peço desculpas, mas as incumbências, as tarefas, né, são diversas, mas eu sempre vou lhes responder. Então, entra sempre em contato, não só comigo, mas com o orientador de vocês. Fala, professora tal, eu quero fazer o trabalho do professor Carlos com base nesse tema, enfim. E será que eu posso aproveitar isso para o capítulo da dissertação? Porque isso vai otimizar o tempo de vocês, né? E aí vocês vão ter tempo para ler a dissertação, os capítulos, ruminar, né, para ter um planejamento. Então, é fundamental isso. Uma outra coisa que eu queria ressaltar é a questão dos trabalhos, né? Todos trabalhos, assim, por volta de 30, 35 minutos finais da aula, eu vou aplicar um trabalho, uma questão pontual. É uma questão pontual com base na bibliografia do curso. O que isso vai ser? Para vocês responderem a questão a partir de dois parágrafos, no mínimo, 2, 3 parágrafos. Quem não puder, faça um parágrafo, não tem problema, mas que o faça. Tá claro? Eu valorizo, como eu falei, o esforço e o empenho. Tá? Então, é fundamental fazer o trabalho com esforço. Então, uma dimensão que eu repudio é o plágio, tá, gente? Isso aí, no trabalho acadêmico, é o que há de mais repugnante no trabalho acadêmico. Então, fala, professor,
eu estou com dificuldade de escrita, enfim, e eu vou tentar, na medida possível, dar o retorno para vocês dos trabalhos, mas toda aula passar é uma questão com base na literatura do curso que foi trabalhada para você sintetizar ali em 2 parágrafos, 3, quem puder faça um parágrafo, quem não conseguir faz em 1 parágrafo, mas que faça alguma coisa, tá claro? Não tem problema de como vai ficar. A minha tarefa, a minha incumbência, atribuição é aparar a aresta, viu? Ó, tem que melhorar a escrita, como eu fiz com os alunos do semestre passado, dei um retorno para poder melhorar a escrita. Então, uma dimensão é que não vejam o retorno dos pares, do professor, como, vou ficar chateado, não. O retorno dos pares, por exemplo, do professor corrigiu o teu trabalho, viu, olha, a escrita não está boa, tem que melhorar. Isso é fundamental, tá, no trabalho acadêmico. O professor que tem 20 anos de doutorado, ele submete um artigo para uma revista internacional, para uma revista brasileira, ele vai ter o parecer, e o parecer pode ser recusado ou aprovado. Isso significa que ele vai ter que aprimorar o trabalho, vai ter que ler mais uma bibliografia, vai ter que aplicar mais esforço. Então, o trabalho acadêmico é fundamental, o retorno dos pares. A ciência ela não tem legitimidade científica sem o retorno dos pares. O que é o exemplo da vacina? A vacina ela é testada em várias pessoas. Se ela não é posteriormente publicada e revisada por pares, ela tem que ser revisada por pares, por epidemiologistas, médicos, para que ela tenha uma legitimidade científica e que ela possa chegar no mercado, os governos adquirirem a vacina e, posteriormente, a população ser contemplada e imunizada. Tá claro? Isso passa pela ciência. Então, ciência é isso, é um processo de revisão por pares. Você submete um trabalho para uma revista qualificada, séria, que vai avaliar o teu texto, isso às vezes demora 1 ano, 2 anos. Tá claro? Né? Tive um artigo que vai ser publicado, eu não estou falando para mim, eu estou falando porque é o processo, entendeu? Explicando para vocês, tá? Não importa se é meu artigo ou se é do outro, só estou explicando para vocês. Um artigo você submete, vai ser publicado agora em abril, né? Em inglês. Aí você tem o retorno dos pares, tem parecerista 1, parecerista 2, tem um editor, aí você faz, manda, aí eles falam, não, falta fazer isso aqui. Aí você manda traduzir, tem que estar uma tradução ótima, excelente, manda um bom tradutor, e aí manda o artigo traduzido para a revista retorna, olha, a tradução está isso aqui, só falta mudar essa palavrinha aqui, aí você muda a palavrinha, manda para eles de volta. O trabalho acadêmico é isso, entendeu? Tem que ter essa paciência para burilar, para ficar uma coisa boa, senão vai ficar como qualquer coisa, como a gente vê na internet, essas coisas, as pessoas fazem de qualquer jeito, é tudo fake, né? Não tem um esforço, não tem ciência, não tem um esforço, rigor. Então, no meu entendimento, o trabalho acadêmico ele implica rigor, né? Você tem que ter uma disciplina, uma sistemática de trabalho e de retorno dos pares, então é fundamental que vocês encarem isso de um ponto de vista positivo, né? Eu mandei meu artigo, dou graças a Deus, o parecerista ótimo, né? Tem uns que eu quero até agradecer, o problema é que é anônimo, é um processo blind review. Então, você quer agradecer, dar um presente, porque o cara deu um parecer substantivo no teu texto para melhorar, entendeu? Exatamente para melhorar, né? E para, posteriormente, o texto ser publicado com base nas observações. Então, isso é fundamental. Então, não encarem desse ponto de vista, né? Quando vocês submeterem um trabalho de vocês a um congresso, aí você tem lá um avaliador que ele é mais duro, né? Então, lógico que às vezes a gente fica chateado. Você manda para uma revista, o texto é recusado. Óbvio, vou ficar chateado. Fico deprimido ali 1 ou 2 dias, mas depois tomo o gás, segue o fluxo, segue em frente, tá? Go ahead, entendeu? Tem que seguir em frente, nada de deprê, porque artigo recusado é a regra, tá? Agora, é o que eu toco na questão, é que eu saliento muito e que eu muito admiro, é a resiliência. Então, a resiliência ela é fulcral, tem que ter resiliência, tem que ser, no linguajar que a gente fala, como é que é no futebol, eu não sei se isso é muito... Não vou falar, não, que não é muito acadêmico. Então, perseverança, né? Tem que ter a perseverança. Então, essa dimensão da resiliência ela é fundamental. Tá? Então, por exemplo, o exercício, quem não puder fazer 2 parágrafos, 3, paciência, faça 1 parágrafo, entendeu? Então, eu vou dar o retorno e falo, olha, precisa disso, melhorar a leitura, porque a pessoa não tem um cabedal, o jargão das ciências sociais, isso faz parte, isso não é obrigação de vocês. A gente está aqui num processo de aprendizado constante, tá? Então, como eu salientei, o estudo ele tem o objetivo de apresentar uma perspectiva, um esforço epistemológico, né, teórico-conceitual, no sentido de examinar esses autores clássicos e contemporâneos da antropologia, da ciência política e da sociologia, né? O eixo de reflexão aí vai explorar, enfatizar as relações entre Estado, modernidade, sociedade, indivíduo, punição, né? O Foucault, quem é do direito aí, acho que vai poder ajudar bastante, vocês já devem ter visto aí Michel Foucault, né? Não sei quem é do direito,
questão da disciplina dos corpos, do biopoder, eu não sei, Foucault, né? O Axel Honneth também não é muito minha praia, mas eu estou lendo, estou aprendendo. Que é isso, para vocês verem que eu estou também aprendendo para ministrar esse curso, né? Não tem essa porque eu já sei tudo. Não, nem tudo eu já li. Eu queria ter lido, mas enfim, eu só tenho alguma idade, mas não li tudo, né? E a gente está aprendendo. Então, vou contar com a colaboração mesmo de vocês. Tem alguns textos que eu reconheço que são mais difíceis, né? Tem uns textos que são mais assim densos mesmo. Tem alguns que são mais flexíveis, são mais palatáveis e outros que são bem difíceis. Tá? Isso faz parte, tá? E esse curso, gente, ele não vai dar conta de tudo. O que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: vamos fazer um apanhado breve das teorias. Cabe a vocês, né, um esforço de imersão na bibliografia. Olha só, eu quero ler isso aqui, quero aprofundar, vou procurar na internet, vou procurar em artigos, em revistas para aprofundar. Por exemplo, eu quero aprofundar em Hobbes, né? Então eu vou ler quem? Vou ler o Luiz Felipe Miguel, que é um especialista da Universidade de Brasília, né, que trabalha teoria política, né? Vou ler a Thaís Florencio, que estuda demofilia, demofobia. Então vou procurar ali os especialistas, né? Tem várias revistas, vocês podem me consultar. Tem Revista Brasileira de Ciências Sociais, enfim, várias revistas que vocês podem aprofundar. Então, o objetivo desse curso é o que? É dar um panorama, né? A gente vai tentar fazer o possível dentro de um amplo, vasto, complexo espectro de autores e obras que analisam temas das ciências sociais, entendeu? Esse curso é o mundo, não dá, o mundo a gente não consegue abarcar. Então, tive que fazer seleções, uma leitura selecionada, para que... Então, a questão é o seguinte, muitos autores, quer dizer, óbvio, grande parte deles, todos, eles dialogam com outros. Isso pode um pouco confundir a cabeça de vocês. Por quê? Porque, olha, eu nunca vi esse autor, paciência. Então, cabe a vocês, né, ler os autores e depois, né, com o ímpeto da curiosidade, olha, eu vou procurar ali. O Hobbes fala, ele dialoga com... se assemelha muito ele cita o Aristóteles. Tá, mas por que o Aristóteles? Porque o Aristóteles falava, olha, o homem é um animal gregário. O homem, ele é um animal fadado à sociabilidade, fadado a constituir uma família, a copular, né? Ele tem uma linguagem bem machista, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo, não, tá? É o encontro do macho com a fêmea, né? Isso se você ler a obra da Política, o Aristóteles fala isso, né? Tanto que ele defendia a subordinação da mulher aos homens, né? Aos escravos, quer dizer, que é a época lá da política, que só faz a política quem tem tempo, né? Quem tem tempo, quem fica na praça pública deliberando. Mas para você ficar na praça pública deliberando, tem alguém que está limpando a sua casa, cuidando da sua família, né? Cuidando das suas, enfim, das tarefas domésticas. Então, esse tom do Aristóteles, aristocrata, é fortemente elitista, aristocrático e também com cunho, hoje na literatura, né? Que é machista mesmo, de subordinação do homem, da mulher ao homem, subordinação do filho ao pai, né? Subordinação do escravo ao senhor. Tá claro? Agora, o Hobbes, que é um teórico político do século XVII, ele vai falar o seguinte: o homem não é gregário de forma alguma, né? Tal como dizia o Aristóteles, né? Os homens, eles estão num contexto de... Eles querem poder e mais poder, quer dizer, é um ímpeto irrefreável, né? De poder e mais poder que só cessa com a morte, né? Violenta e imposta abruptamente, que é a selvageria, é a guerra de todos contra todos. Guerra na qual o homem é o lobo do homem. Tá? Então, eu estou dando esse exemplo para vocês, por quê? Porque vocês vão ler o Hobbes ali, vão ver o Aristóteles, aí vão se... não, eu tenho que voltar ao Aristóteles. Não, isso aqui a gente vai trabalhar aqui na medida do possível, tá? Mas cabe a vocês retornar aos autores, tá claro? Fazer um esforço de ler as teorias, enfim, né? Porque aqui eu estou selecionando. Por exemplo, um curso de teoria política clássica. Você tem Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu. Aqui não deu para pegar. Deu para pegar só Maquiavel, Hobbes, né? Que são os grandes autores que eu, particularmente, tenho uma afeição, eu tenho um apreço enorme porque eles mostram a natureza humana, como a natureza humana é volúvel. Vou citar um exemplo, como sempre eu digo, cito exemplos empíricos para referendar a teoria. Estamos vivendo um momento de ano novo, festividades, né? Os hospitais lotados e as pessoas na rave, pum, pum, pum. Você tem ali a rave, você tem as festas e tal, e você tem as pessoas morrendo nos hospitais, né? Quem trabalha na enfermagem sabe o que eu estou falando, né? E você tem rave, pessoas que alugam barco, enfim, cada um, né, é responsável pela sua vida. Mas a gente vive um contexto de pandemia, um contexto excepcional. Você tem 200 mil pessoas morrendo agonizando no hospital, né? Que pode ser, enfim, pode ser qualquer um parente. Tem pessoas que eu perdi, colegas, enfim, conhecidos que morreram disso.
Agora, tem pessoas que não. Olha, eu sou jovem, eu vou para balada, enfim, vou porque não vai me atingir. Então, que o Hobbes fala disso, o Maquiavel? Fala, olha, o ser humano é volúvel, ele só quer gozar a vida, ele só quer poder, né? O ser humano, você abre as vísceras do homem e encontra o quê? Desejos, anseios, prazeres, né? Desejos a realizar. O homem, ele quer sempre poder e mais poder, né? É um desejo refreável que só cessa com a morte. Isso é a linguagem do Hobbes, que é uma visão totalmente pejorativa do ser humano, depreciativa. Não que o ser humano só seja isso, tá? Eu não estou querendo também ser, à luz desses autores, extremamente pessimista, mas que é um fato, tá? Então, eu estou citando exemplos para vocês entenderem, tá? Contextualizando no cenário da pandemia. Quer dizer, é uma questão interessante, até de prova do Enem, né? O que Maquiavel e Hobbes diriam acerca do homem, né, nesse contexto da pandemia, né? Aí você põe ali um hospital lotado, as pessoas chegando, o médico com problema psicológico também, porque é médico, o cara está dando conta, está sobrecarregado de trabalho, todo mundo sobrecarregado, e você põe uma foto, o pessoal na balada, bebendo, entendeu? Ali, como é que é? Tem o hino da Covid aí, que é umas músicas que eu não sei, enfim, é que essas redes sociais a gente vai aprendendo um pouco, mas eu fui ter Instagram 1 mês, 2 meses, eu não tinha, né? Então eu falei, não, porque tem, enfim, você fica fora do mundo. Então eu realmente tinha uma resistência. Então, às vezes, aí você vai vendo, que é uma coisa louca, entendeu? Teve agora como é que é? Comunidade na negócio de Orkut, né? Agora como é que é? Seguir enfim, é um negócio lá que foi criado para denunciar as festas do Covid, Covid Fest, entendeu? Aí tem várias festas que eles lá denunciam, aparece pessoal lá, e no contexto da pandemia, que é um contexto excepcional, mas cada um é responsável pela sua vida, tá? O ser humano são adultos, as pessoas sabem. O que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo problematizar, trazer as ciências sociais para a gente pensar. O que o Maquiavel, né? O Maquiavel faz uma antropologia do homem, né? Se for necessário matar minha mãe, matar minha avó, matar meu tio, minha família toda pelo poder, eu farei, entendeu? Então, a moral e a política, elas estão em patamares opostos. Religião e política, moral e religião, né, navegam para mares antípodas. Então, essa questão do Maquiavel, ele coloca o realismo na dimensão da política. Então, o ser humano vale tudo. Vale eu trair, vale eu assassinar, quer dizer, eu tenho que ser leão na hora de abocanhar os inimigos e tem que ser raposa na hora de, como diz o vocabulário carioca, meter o pé, correr, entendeu? Eu tenho que ser raposa. Na hora que a ameaça está chegando, eu tenho que correr, tá? Então, é só uma forma de expressão, tá, gente? Não me... enfim, o que eu querendo salientar é que essa vocabulário das ciências sociais, esses autores, eles não servem de arcabouço para a gente pensar, sabe? Tentar... Eu sempre trabalho com exemplos que eu acho que facilita a nossa vida, né? Os exemplos são importantes, tá? Então, só vou apresentar aqui as regras do curso, né? Isso é fundamental, eu peço encarecidamente que vocês leiam novamente a ementa, para quem não leu, porque é fundamental ler a ementa para a gente ter uma ordem, nesse sentido eu sou bem durkheimiano, né? A ordem, né? A gente tem que ter uma ordem, uma disciplina, tá? E aí a gente vai analisar, como eu salientei, Estado, modernidade, sociedade, indivíduo, punição, reconhecimento, né? Com as teorias de Axel Honneth, que dialogam ali, retoma Hobbes, né? Retoma a discussão filosofia do direito de Hegel, né? Perdão, para quem é do direito aí, né? Depois a gente entra na questão do meio ambiente, que é o Sociedade de Risco, que é um texto extremamente atual, foi publicado em 1986, do Ulrich Beck, sociólogo, e que é extremamente atual, porque mostra a questão das pandemias, do desastre ambiental, né, e que socializa tudo, é a socialização. Você tem os ricos e os pobres que são penalizados, né, com esse processo da sociedade de risco. Né? Não é só os ricos, não é só os pobres, né? É todo mundo que está pagando. Né? E o que está acontecendo agora na pandemia? Né? As pessoas têm que ficar em casa, muitos ricos querem gastar, e as pessoas às vezes estão no hospital, não estão podendo gozar a vida, né? Eu sou bilionário, mas estou internado, enfim, a pandemia me pegou. Né? Então, essa pandemia mostra que todos nós somos frágeis, né? Muito frágeis, né? O ser humano é muito frágil. Né? Isso nos faz pensar até a temática da religião, né? Porque tem muitos intelectuais que são ateus, né? Né, para a gente, eu não sei aí quem é religioso, mas enfim, para a gente pensar, né, até onde a gente vai. Né, que o ser humano acha que às vezes pode tudo, né? Onipotente, onipresente. Né? Então, as aulas, gente, é um modelo presencial remoto, como estamos realizando agora, né, dentro dessa contingência e global. Né? Então, duração de 2 horas, serão divididas em 3
duas fases, né? A primeira agora de 4 a 15, essa maratona, de 2h30 às 4h30, 10 encontros, tá? E os 5 encontros a gente vai ainda organizar ao longo do semestre. Vamos organizar ao longo do semestre. As aulas vão ser gravadas, fazendo um esforço de gravar as aulas e enviar para vocês, né, posteriormente, para quem não puder acompanhar, enfim, ou querer assistir de novo. Cada aula, textos obrigatórios, lidos por todos, apresentados pelos alunos selecionados. Apresentar um seminário, né, como se ministrasse uma aula, os alunos, né, para o professor e demais colegas, através de uma apresentação estruturada em PowerPoint. As apresentações deverão ser enviadas por e-mail, posteriormente, por gentileza. E a exposição vai explorar deverá explorar o conteúdo dos textos a partir dos seguintes aspectos, né? Apresentação breve dos autores e obras, qual é a questão, o que eles estão investigando, o objeto, como é a estruturação, a organização metodológica dos textos em escrutínio, qual a contribuição à literatura das ciências sociais, antropologia, ciência política e sociologia. Quais os resultados alcançados pelos autores nessas obras, né? Quer dizer, quais os objetivos, né? Eles cumpriram, enfim, né? Então, o argumento central. E o argumento central. Então, os alunos vocês farão perguntas, né? Examinando, mediada por mim, e os alunos farão perguntas sobre os textos examinados pelo apresentador, que deverá respondê-las, criando um ambiente de debate, né? O objetivo aqui é a gente suscitar um ambiente de interação, intercâmbio de conhecimento e com muita liberdade, tá? Já reitero aqui que ninguém vai cessear ninguém, professor, aqui é cada um no seu ritmo de conhecimento. Estão me ouvindo? Acho que agora deu uma pausada aqui, né? Ok. Então, quais são os objetivos, gente, desses seminários, né? E exercícios escritos? Primeiro, organizar, estruturar o pensamento, conferir uma cadência ao pensamento científico, uma organização, adquirir confiança e segurança. Por quê? Porque vocês vão participar, ou já participaram, de processos seletivos. Quanto mais vocês se expuserem, né? Quanto mais vocês se submeterem ao escrutínio público, tá? Isso é importante para adquirir confiança, segurança. Vão chegar numa banca, vão fazer uma prova, uma seleção para professor universitário, 5 professores lá olhando assim para vocês vão tremer, né? O que vocês vão fazer? Vai correr? Qual é a reação? Eu corro ou encaro, né? Então, quer dizer, aqui o objetivo é que vocês encarem, tá claro? Que vocês aprendam, que a gente aprenda e que as coisas fluam, né? Vai fluindo o conhecimento. Exercitar a oralidade em situações formais, ouvir os colegas responder as perguntas do público, administrar, gerir o tempo, a gestão do tempo é fulcral, porque isso é um objetivo, por exemplo, nos exercícios vocês têm ali meia hora para fazer, né? Então vocês vão me mandar depois, assim que vocês terminarem, vão me mandar. Eu não vou considerar depois que me mande dias depois, enfim, porque às vezes a gente quer ser tolerante e, enfim, aí eu opero na lógica do Hobbes, né? O ser humano, ele exacerba ali. Então, é importante cumprir o prazo, meia hora antes, 35 minutos antes, meia hora antes de acabar a aula, a gente vai fazer exercício, e vocês vão... Professor, está sem áudio. Fazer alguma coisa. Já te dou a palavra, André. É fazer alguma coisa, porque tem que exercitar a escrita, tá? Por favor, André. Não estou ouvindo. O áudio cortou, professor. Ah, o áudio melhorou Isso. agora? Desculpe, onde foi que parou? Parou em 35 minutos antes. Isso. Quando o senhor estava falando sobre a questão do tempo para fazer o exercício. Vou repetir, obrigado. É importante a gestão do tempo, porque no exercício, para que vocês possam trabalhar com essa coisa da adrenalina, entendeu? Olha só, eu estou numa prova escrita, num certame, tá claro? E ali só tem 2 horas, eu tenho 100 candidatos, que essa é a realidade, né? O mercado de trabalho, infelizmente, é robesiano, né? É muita gente, é pouca vaga. Então, é importante vocês trabalharem ali a psique, trabalhar a agilidade, né? Trabalhar ficar, como diz os carioca, na atividade, né? Fazer a questão, não importa como vai ser feita, fiquem tranquilos, isso que eu vou receber, vou dar um retorno para cada um, né? O ideal é 2 parágrafos a 3 parágrafos para sintetizar sintetizar um argumento, é uma questão que eu vou dar para vocês sintetizarem o texto, os textos, a bibliografia que for trabalhada em cada aula. E aí vocês vão fazer, olha, o texto diz isso, a partir disso, tem como objeto esse, objetivo, analisa dessa forma, uma coisa pontual, tá? Mas eu ia pedir encarecidamente que vocês enviassem, não importa como vai ficar, tá? Não importa, isso para mim, eu valorizo mais o esforço do cara fazer o trabalho do que não fazer, entendeu?
Então, é melhor fazer do que não fazer. E também porque isso faz parte da avaliação do curso, que são os trabalhos, toda a aula, a apresentação, né, dos textos, com calma, tranquilidade, fiquem à vontade, e o trabalho final de curso, que é um trabalho de até 15 páginas, enfim, quem puder fazer um pouco mais dentro da sua temática, quem conseguir orientar o trabalho, conseguir adaptar o trabalho a um capítulo da dissertação, isso pode conversar comigo, tá? Isso não é obrigatório, tá, gente? É porque o objetivo do curso, no meu entendimento, é que vocês otimizem a disciplina para os trabalhos, para o mestrado, para os trabalhos finais, que essa disciplina tem um sentido, além da formação teórica. Todavia, se não for possível fazer um trabalho final que seja aproveitado como capítulo da dissertação, não há problema algum, tá? Não há problema algum, porque eu reconheço que isso não é possível sempre, isso não é factível sempre, não é viável sempre, é possível. Mas podem conversar comigo, me consultem antes de fazer o trabalho, porque às vezes o aluno sabe como é que é, vocês são professores, entendeu? Então me consultem antes de fazer o trabalho e, acima de tudo, usem a bibliografia, por favor, porque não tem sentido fazer um curso de teoria sem usar a bibliografia, entendeu? Não tem sentido, porque é como se você fizesse 15 aulas e não fizesse nada. Você faz e depois de vaga, fala de outro tema e que você achou interessante, que você vai falando o que você achou. Ciência não é isso, gente. Ciências sociais é método, rigor metodológico, científico. Você tem que ler, se apropriar da literatura e tentar pensar um objeto, pensar um fenômeno novo e, a partir daí, apresentar uma discussão fundamentada, empiricamente alicerçada e fundamentada, não digressões, divagações, elucubrações, tá claro? Não é para fazer isso, tá? Tem que ter um método, tem que ter uma organização, não é para falar, eu acho isso, não é eu acho isso. Você tem que ter um método, você tem uma hipótese, e ali, a partir de um método, de uma bibliografia, você vai comprovar essa tua hipótese, tá claro? Ciência é isso, não é divagação, não. Dizer o que eu penso, o que eu acho, e ficar fazendo alucinações, não é isso, tá? Alucinações, quem teve alucinações foi Hobbes, Locke, Rousseau, que eles pensaram ali as sociedades deles, e aquilo dali foi uma alucinação espetacular, porque eles pensaram a sociedade, né, num contexto eles estão olhando para a sociedade deles e pensando como é que a política funciona, né? Porque eu não estou dizendo que a alucinação é negativa, não, tá, gente? Nem toda, tá claro? Essa alucinação que eles tiveram, pensando esses modelos imaginários de sociabilidade, foi fundamental, né? Porque até hoje nos servem de interpretação, de arcabouço teórico-conceitual para pensar as nossas sociedades, a política, tá? Então, o objetivo é o quê? Administrar o tempo. Vocês vão fazer os exercícios, tem meia hora para fazer. É uma coisa pontual. Quem não puder... professor, só consegui fazer um parágrafo. Maravilha, perfeito. Fez, sabe? O esforço é louvável. Conhecimento é um processo de construção, entendeu? Ninguém chega... todo mundo... A gente está partindo... Lógico que tem uns que já leram mais, já tem um diálogo com a bibliografia, mas isso não significa, para mim, absolutamente nada. Porque o cara que não sabe nada, às vezes... de ciências sociais, ele pode se esforçar mais do que o cara que se acha que sabe tudo, que já leu alguma coisa, entendeu? Então, para mim, eu já deixo claro aqui, o esforço é fundamental, tá? Você pode vir como uma tartaruga no início e ultrapassar o Schumacher, tá claro? Porque o cara se acha o Schumacher, mas às vezes ele pode parar no caminho, ou, enfim, dar um problema lá no carro dele, enfim. Então, é importante terem esse esforço, tá? O esforço é fundamental. É isso que vai fazer com que o cara comece ali devagarinho ele decole. Tá? Ao final do curso, vão apresentar um trabalho de 15 a 25 páginas, tendo como referência um dos tópicos do conteúdo programático, ou comparando a bibliografia dos tópicos, né? Então, os trabalhos, como eu salientei, a partir de diálogo com a bibliografia, procurei avançar na elaboração dos capítulos da dissertação de mestrado, né? Isso é muito bem-vindo, tá? Mas não é obrigatório, tá? Além da formação, o curso, o objetivo do curso é possibilitar o avanço da pesquisa na pós-graduação, tá? Quando da elaboração do trabalho final, eu estarei disponível para consultas, então, por favor, me consultem antes de fazer os trabalhos, né, para que não haja essa falta de coordenação, né, que já salientei, né, e de diálogo. Então, um interesse, estruturação, organização metodológica e indicação de referências bibliográficas complementares, né, porque eu vou recomendar isso para vocês caso vocês queiram aprofundar ou focar mesmo só em um autor, focar em 2 temas, porque pode fazer isso também, um diálogo entre 2 temas. Professor, eu tive tempo, eu quero uma bibliografia um pouco, eu tive tempo, eu quero ler alguma coisinha a mais para dar aquela
né, aperfeiçoada no trabalho. Tem como o senhor me recomendar? Perfeito. Ó, professor, eu vou focar em um autor, tá? Vou fazer desse modo. Perfeito. Agora, entre em contato comigo. Não façam qualquer coisa, por favor, tá? A avaliação final levará em consideração a assiduidade, a participação, a disciplina, o comprometimento, o esforço, o empenho no decorrer do curso. A avaliação é continuada, início, meio e fim, tá? A bibliografia, como eu salientei, hoje é a primeira aula, o que são as ciências sociais e suas teorias, um diálogo com a antropologia, a ciência política e a sociologia, uma aula introdutória, né, a qual eu já estou me dedicando aqui, e essa discussão com esse amplo arquétipo teórico-conceitual das ciências sociais. Então, eu selecionei alguma bibliografia, uma bibliografia considerada importante das ciências sociais, porque o problema, não é o problema, quer dizer, o esforço desse curso é que ele tenta aglutinar as 3 áreas, entendeu? É dar uma formação ampla para você. Quem tem curso que só foca na sociologia, teoria sociológica, Marx, Weber, Durkheim, teoria política, Aristóteles, Platão, Aristóteles, Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, federalistas, enfim. E tá claro? Então, e antropologia? Não sou da antropologia, mas Malinowski, Everest Pritchard, a bruxaria, oráculos e magia, Azande, enfim, essa coisa toda. Então, antropologia é isso, gente, tem de tudo. Tem religião. Gente, a antropologia é muito interessante. Tem a questão da religião, né? Você busca entender o sentido. É justamente isso. A antropologia é interessante porque ela nos faz não suprimir, porque todos nós temos nossos preconceitos, mas minimizar o nosso preconceito. A gente tenta ver o outro como ele é. Né? Por que ele come com as mãos? Por que ele não usa talher? Né? Por que ele não está engomadinho com a roupa que a gente usa, né? Para poder sair, para ir para o trabalho? Tá claro? A gente tenta analisar as sociedades, mas a partir do ponto de vista delas, como é que elas se veem. Não do ponto de vista nosso, padronizado, que tem lei, que tem regra, que tem civilização, que tem cultura. Tá claro? O texto do Laplatine, do François Laplatine, vai mostrar isso, né? Quem vai apresentar amanhã. É exatamente isso. É um texto muito interessante, muito gostoso de se ler, é muito didático, né? Acho que quem vai apresentar não sei quem está aí, o Vanderlei, né? E a Judete, né? Então, é um texto muito simples, é um texto que ele fala como é que surgiu a antropologia, os primeiros descobrimentos, as primeiras descobertas, né? Você tem ali o século XVIII, século XIX, a antropologia já se descobrindo, né? Você tem os caras pensando, olha, eu não tenho que só ficar fazendo análise de relato de viajantes, né? Dos caras que vão fora e mostram como é que as sociedades são. Eu tenho que fazer uma observação participante, né? Tem uma literatura que mostra isso. Depois eu posso até mandar para vocês, se vocês quiserem aprofundar essa discussão antropológica, tá? O que é observação participante? Vamos supor, eu, na minha graduação, eu fiz uma etnografia na igreja, né? Eu fui à igreja, eu tentei lá ver como é que era, fui na igreja e observar como é que eram as práticas, enfim, como é que eu conversei com a pessoa, fui fazer uma observação, foi um trabalho de fim de curso. Depois eu fui numa academia de musculação, fui entender o sentido ali, tentar entender, né? Porque eu não sabia, era aluno de graduação de segundo período. Então foi o que eu pude fazer, né? Enfim, foi o que deu para fazer. Mas assim, você pega uma bibliografia, tem um método, tá claro? Não é chegar lá e falar, eu vi isso, fulano, ciclano, tal. Mas tem um método, você tenta interpretar o outro a partir da visão dele. Então, a antropologia, ela dá essa visão, né? Por exemplo, tem antropologia que analisa a questão da polícia, né? É um tema muito interessante, a Jaqueline Muniz, que é uma professora, falando das milícias do Rio de Janeiro, uma entrevista espetacular, ela explicando como é que funciona a economia política do crime, né? Como é que o policial, a questão da polícia, como é que enfim, setores do Estado que acabam, né, alimentando esse sistema. Isso eu estou falando da realidade do Rio de Janeiro, tá? E por que tem aliança entre milícia e tráfico? Por que esses caras estão no poder público hoje? Tá? Por que hoje eles têm o poder do Estado? Então, é muito complexo, tá? As ciências sociais, é muito complexo. Então, você tem várias dimensões. Tem a dimensão da prostituição, enfim, tem pessoas que estudam a dimensão da prostituição do ponto de vista da antropologia. E tem até estudo de swing, troca de casal na antropologia. Tem livro publicado sobre isso. Então, para vocês entenderem que as ciências sociais estudam diversos temas, os mais diversos temas, tá? Desde partidos políticos a... né? Então, você tem antropologia, a questão das migrações, né, dos refugiados. É muito interessante, é fascinante. Eu não sou antropólogo, entendeu? E eu demorei para entender isso, porque no início eu tinha uma resistência à antropologia. Isso na minha faculdade, né? Por imaturidade, claro. Eu gostava só de política, sociologia política. Mas depois que você lê, você vai entendendo. É uma coisa fascinante. A antropologia te torna uma pessoa menos intolerante, sabia? Te torna uma pessoa mais um ser humano... que mais
a preço não, mais... Ai, meu, não fugiu a palavra. Mais capacitado, mais apto a ouvir, a conhecer o outro, a conhecer o que é diferente, né? A ser menos arrogante, entendeu? A antropologia é muito interessante, é muito interessante. Esse texto do Laplatine eu aprendi muito, né? Eu li no semestre passado. E ele explica, né? Porque no século XIX, quando a antropologia vai se institucionalizando, o pesquisador, ele fala, olha, eu tenho que ir, sim, ir lá nas sociedades consideradas primitivas, né? Os trobriandeses, enfim, lá na Melanésia Ocidental, eu tenho que ir lá visitar, e que foi o caso do Malinowski, que ele ficou lá há muito tempo com a sociedade, descrevendo o modo de vida, como é que elas atuam, como é que elas se alimentam, enfim, os ritos, as práticas religiosas, porque ele foi lá tentar ver, porque não era suficiente ele fazer relato, falar, é isso que acontece, não. Então, a antropologia, ela se institucionaliza a partir do momento em que ela estuda o homem, né? Ela desenvolve um método próprio, um método autônomo, autêntico, e observa as sociedades a partir de um ponto de vista não etnocêntrico. O etnocentrismo é o quê? Eu vejo a minha sociedade a partir de um ponto de vista superior à minha sociedade, nossa, né? Cristã, ocidental, né? Capitalista, né? E outras sociedades, eles operam a partir das trocas, né? Trocam presentes, né? Eles não têm essa dimensão interesseira que nós temos de troca. Olha, tudo, se a gente for pensar a questão da política, né? Dos cargos, dos interesses, olha, para eu te apoiar, para eu votar em você, para você ser eleito, né? E eu financiar a tua campanha, como disse o Milton Friedman, não existe almoço grátis, tá claro? Né? Eu posso ali, faço uma doação para você, porque parece que o STF proibiu, né? Agora é lei, mas enfim, você tem muito as escusas, né? As escondidas, furtivamente, muitos candidatos financiados por empresas, tá? Então, mas nada, não existe almoço grátis. Por que não existe? Porque, vamos supor, eu sou um doador, eu dou ali 1 milhão para a tua campanha, mas só que depois que você foi eleito, eu vou bater lá, oi, tudo bem? Vamos ali almoçar? Beleza. E aí, olha, como é que vai ser? Aquela legislação que você vai fazer ali para favorecer a minha empresa, como é que vai funcionar? Que é isso que funciona. Né? A questão da troca, né? Capitalista, enfim, a troca por interesse. Então, tem sociedades que não operam nessa lógica. Elas têm um sistema de reciprocidade, né? Um sistema em que as sociedades, né? A economia, ela está embutida nas relações sociais, e não o contrário. Quer dizer, a economia, ela não determina tudo, como na nossa sociedade. Muito pelo contrário. Lá as relações sociais são superiores à economia. A economia está subordinada. Quem fala disso é o Polanyi, né? A obra do Karl Polanyi, ele compara as sociedades, né, da Melanésia, né, ocidental, enfim, ele faz uma comparação entre o mercado autorregulável, né, da Revolução Industrial do século XVIII, XIX, e compara com essas sociedades, que são sociedades que não operam a partir da lógica do mercado. Eis a grande contribuição de Polanyi, por quê? Porque ele analisou do ponto de vista antropológico também. Ele dá uma contribuição histórica, porque ele analisa a Revolução Industrial, os efeitos dessa revolução na vida das pessoas, trabalho, exploração do trabalho, né? A miséria, né? E também analisa do ponto de vista da antropologia. Por quê? Porque há, sim, uma outra sociedade que não opera na lógica do mercado, como a nossa, interesseira, pautada na troca, no utilitarismo. Quer dizer, eu só quero gozar, maximizar a minha utilidade. Eu só quero conseguir obter o que há de bom, né? Então, isso é muito interessante, as ciências sociais, gente. Eu sou suspeito para falar. É uma área realmente que requer muito estudo, muita dedicação. Então, eu espero que vocês sejam muito bem-vindos, que vocês, enfim, que eu tenha feito uma apresentação do curso, no sentido de que esse curso possa ser válido para vocês, que eu valorizo muito essa dimensão da formação, e também que vocês gostem do curso, sabe, que é um corpo docente engajado, muito implicado, muito aplicado, no sentido de formar vocês. É um desafio grande também, pelo fato de vocês não serem da área, né, não terem pós-graduação na área. Então, para mim, não terem graduação na área, para mim é um desafio muito instigante e também é um desafio muito enobrecedor. Eu sempre trabalhei em universidade pública, de certa forma é um pouco mais fácil trabalhar com um aluno que já tem formação na área, né? E, por exemplo, eu vi um aluno no semestre passado, ele apresentou Durkheim e fez uma apresentação excelente, um aluno excelente de engenharia. Mas você vê, pô, o cara é sociólogo, entendeu? O cara, lógico, ele já tem alguma bagagem e tal, mas tipo, o cara tem formação em engenharia, ciências hard. Eu estava conversando com um engenheiro esses dias, um cara novo, né? Ele, não, peraí, eu não consigo entender muito o que tu fala, porque a cabeça de engenheiro opera de uma forma diferente, né? E a gente não, você tem várias variáveis, né? Você não tem uma ciência exata, fechou a conta, acabou, não é isso.
Ciências sociais você tem várias discussões, né? Você tem múltiplas perspectivas de análise. Então, eu espero que vocês se dediquem. Eu sei que o ritmo é intenso, é muita leitura, então eu peço para vocês, sinceramente, que vocês se empenhem, sabe? Façam um esforço, cada um no seu ritmo, evidentemente, né? E que o esforço é muito importante, podem ficar certo disso. O esforço, o empenho, né? Acorda um pouco mais cedo, faz uma leitura dos textos. Eu sei que é cansativo, é um período que a gente dorme pouco, ainda mais com um período excepcional que a gente está vivendo, um cenário desse extremo, enfim, pandemia, vários problemas. Então, eu estou às ordens e que vocês se esforcem para a gente tentar fazer o melhor curso possível, né? Tentar fazer uma discussão qualificada e que eu espero contar com o feedback de vocês ao longo do curso. Com relação aos exercícios, fiquem tranquilos. Quem não puder escrever 2 parágrafos, né? Quem se sentir mais à vontade, professor, consegui escrever 2 parágrafos, 3, ótimo, mas só consegui escrever 1, mas faça, não tem problema. E aí a gente vai aparando, eu vou mandando para vocês o retorno na medida do possível, para que vocês melhorem, que aprimorem, e que esse é o objetivo, tá? Então, a escrita é muito importante, a leitura, porque a leitura sistemática em ciências sociais ela vai lhes propiciar um conhecimento do jargão, né? O vocabulário, né? A forma como os autores escrevem, a coerência do texto. Então, é fundamental a leitura, porque isso vai fazer com que vocês melhorem a escrita, que vocês aperfeiçoem a escrita. Que é muito importante uma escrita clara. Escrita clara é totalmente diferente, é diametralmente oposta de escrita erudita. Às vezes você tem um autor erudito, ele diz nada, eu não entendo nada. Tem um livro que eu li, tudo bem, o cara é um excelente, tem 90 anos, já enterrou muita gente nas ciências sociais, enfim. Ele tem muita experiência, mas o cara tem uma escrita erudita, então você tem que ficar lendo. Putativa, o cara fala ali, você fala, o que é isso? Aí você vai lá, bota lá no dicionário. O cara não está me xingando, beleza, é uma outra coisa. Então, assim, uma escrita cadente, uma escrita clara, não é uma escrita erudita. Tá claro? Então, quanto melhor a escrita ela for clara, tiver uma coesão, uma concordância, você tem uma cadência, você não tem tá entendendo? Você não tem uma... É importante isso, vocês lerem para poder lapidar a escrita, porque isso é fundamental na banca. Uma recomendação que eu passo para vocês também, até em termos metodológicos, eu sei que minha disciplina não é metodológica, é a colega Adriane Ferrarini que está ministrando essa disciplina. Tentem sempre ler o trabalho de vocês, sabe? Antes de enviar. Fiz o trabalho final, vou ler. Eu sei que às vezes a gente não tem tempo, mas não faça as coisas de qualquer jeito, sabe? Tentem ler antes, faz uma revisãozinha. Tentem ser mais sistemáticos. O trabalho da dissertação, acabei a dissertação. Ufa, estou cansado, não aguento mais ver isso. Não, revisa, faz uma revisão, manda para o professor para poder ser um trabalho revisto, bem escrito, né? Infelizmente, já participei de bancas, assim, até de doutorado, não aqui, em outros lugares, mas enfim, de que a pessoa realmente não sabe escrever. Então, é muito complicado. Então, tem que revisar o texto, fazer o texto com cuidado, fazer uma coisa com cuidado, entendeu? Porque vai ser lida pelos pares. Lembrem-se de quando vocês submeterem um artigo para uma revista, caso vocês queiram submeter mais à frente, não agora, porque agora é a formação teórica, tá? Ele vai ser avaliado pelos pares. E se não estiver bem escrito, o revisor, o parecerista vai falar, olha, não está bem escrito, tem que melhorar. E você vai ter que reconhecer, falar, olha, realmente eu tenho que melhorar e tal. Isso faz parte do processo. Agora, tentem ler os textos, melhorar a escrita, ter uma boa escrita, né? Isso só com a leitura sistemática mesmo, não tem outra saída, né? E, acima de tudo, quando vocês fizerem o trabalho de vocês, trabalhos finais, dissertação, faz um planejamento para poder não mandar em cima da hora. Dissertação eu vou defender amanhã. Mandei hoje para o orientador, mandei 10 dias antes. Não faço isso. Tenta fazer um planejamento, manda um mês antes para o orientador, professor, vê aqui, como é que tá legal. Então, assim, por isso que eu falo para vocês, tentem achar um objeto de estudo que você já tem interesse logo, sabe? Para vocês não fazerem isso no final do curso, tá entendendo? Então, assim, é melhor já fechar logo um objeto. Eu sei que surge muita leitura, muitos textos interessantes. Eu me apaixono. Eu realmente me apaixono por todos os textos, que eu gosto de tudo. Eu digo que eu já tive problema com isso, para fechar um objeto. E às vezes você não consegue. E aí você fica desesperado. Então, assim, tentem fechar o mais rapidamente possível um objeto. Olha, eu quero estudar esse tema. E aí vou mobilizar a bibliografia para esse tema, para vocês não perderem o foco. Porque, infelizmente, às vezes a gente perde o foco, porque é muita disciplina, às vezes você fica intenso, né? Você se entrega e aí não consegue manter o foco. Então é importante delimitar um objeto, um foco para vocês fazerem a dissertação. E uma vez feita a dissertação,
leem a dissertação, revisem com rigor, para não mandarem um texto com problemas de escrita para o orientador e também para a banca, entendeu? Para o professor da banca chegar e falar, olha, eu não estou entendendo, o texto está mal escrito. Então, isso é muito importante. Por isso que eu falo, retorno à questão da coordenação, questão do diálogo. Tudo que não temos hoje no país, né? Coordenação, diálogo, coerência e, enfim, contato. Tem que ter esse contato com os professores, né? Então é isso. Eu acho que eu falei demais, porque a aula de apresentação é isso. Eu costumo falar para explicar bem a dinâmica do curso. Eu acho que tem uma outra coisa que eu ia dizer enfim, dessa literatura que a gente vai ver. Os 5 encontros, né? Vamos agendar de acordo com os últimos 5 encontros, né? Eu vou agendar, eu vou mandar para vocês os dias, né? Eu peço que vocês respondam, né? Porque às vezes nem todo mundo responde, porque às vezes nem todo mundo pode, mas eu vou tentar fazer uma data que todo mundo possa. Eu peço encarecidamente, porque às vezes eu não consigo, a gente não consegue contemplar todo mundo, né? Mas eu vou enviar para vocês as datas, né? E para que vocês possam participar do curso, tá? Quem não puder, eventualmente não puder mesmo, entendeu? Olha, não posso mesmo. Então, entre em contato comigo, porque é importante que todo mundo esteja. Vocês têm que fazer o curso, tá? Porque o curso é presencial, remoto, enfim, virtual, ambiente virtual, mas é um curso de teoria e é presencial, você tem um professor, então é importante vocês terem, se apropriarem dessa discussão teórica. O que ia falar mais? A questão do plágio, né? Os trabalhos, gente, não copiem e colhem. Por favor, gente, não façam isso na vida acadêmica de vocês. Não tem problema, o aluno ele tem mais hombridade, ele tem mais idoneidade, ele fala, olha, professor, não consegui fazer, tive dificuldade, do que chegar e copiar e colar. Isso eu não aceito. Na graduação, eu mando o manual para os alunos da graduação também, EAD, porque copiar e colar é horrível. Vamos supor que você faz um tratado do direito, você faz um tratado da teoria política, e aí você vê depois um camarada citando o teu texto, ele pega lá um parágrafo, cita, e não cita a fonte. Entendeu? Ele fala, não foi o Carlos que fez isso, não foi a Poliane, não foi a Vanderlene que fez isso. E aí você lê lá o trabalho do cara e fala, pô, o camarada citou, o camarada fez o trabalho dele e não citou. E aí você perdeu o final de semana fazendo o teu trabalho, você perdeu o Natal, Ano Novo, se dedicando, se entregando para a ciência de corpo e alma, deixou de sair com a namorada, deixou de ir para o shopping, deixou de dar atenção para o filho, que você tem aquele compromisso ali. Você ia achar isso legal? Eu, sinceramente, não. Entendeu? Então, assim, não façam isso, gente. Isso é queima-filme. Vocês me desculpem, eu sou muito sincero, eu sou muito sincero, claro, entendeu? Então, eu acho que a academia é isso. A gente precisa dessas regras, porque às vezes a gente não conhece, tá? Então, é saber os autores, citou, usa os autores, cita, vai usar citação integral, bota número de página, autor tal, entendeu? Vai usar o autor, tenta fazer uma discussão com as tuas palavras, beleza, ali, mas cita sempre o autor, entendeu? Não faça isso, não copie e cole, porque isso aí não é honesto, né? Ainda mais para estudante de mestrado, graduação. Eu falo isso já desde o mestrado. Isso é uma conduta repugnante, uma conduta absolutamente reprovável, entendeu? E que não é correta. Isso é absolutamente uma conduta inadmissível. Tá? Então, façam os trabalhos, um parágrafo, 2, o que vocês conseguirem, mas façam, não tem problema, tá? É só chegar e falar, professor, consegui fazer isso, beleza, mas fiz, ótimo, fez o esforço sempre valorizado. E aí vamos aparando as arestas, tá? Eu ia pedir agora, por gentileza, para vocês falarem alguma coisa. Eu peço desculpas se eu falei muito rápido, né? E quando isso acontecer, porventura, se porventura acontecer, na próxima aula, amanhã, e que vocês falem, professor, tá rápido, me desculpe, porque às vezes, enfim, a gente vai, vamos nos empolgando, né, de acordo com o decorrer da aula, e acabamos, eu considero muito que nem todos têm o mesmo ritmo, né, às vezes a pessoa não entendeu, não leu essa teoria, não entendeu, está num outro ritmo, às vezes também não prestou atenção, porque é muita informação, né, isso acontece também muito comigo, às vezes repete aí, isso acontece, e porque a gente não capta, às vezes, as coisas de primeira, eu sou muito assim também, e aí... podem falar, fiquem à vontade, eu paro, não tem problema nenhum, tá? Aqui não tem essa hierarquia, esse jogo, lógico, tem a questão professor-aluno, mas, enfim, é importante fazer um ambiente profícuo de aprendizado e que tenha o retorno também de vocês, tá? Em termos de esforço, de leitura, né? E aqui o diálogo, pode ter o diálogo, professor, não estou entendendo o ritmo da aula, está muito rápido, porque vocês são alunos que vocês têm uma prioridade. Então, eu vou ficar muito feliz se vocês entenderem,
né? E esse é o objetivo, que vocês entendam na medida do possível e que, se estiverem em dúvida, por favor, se manifestem-se para não acumularem dúvidas, tá? Fiquem à vontade, absolutamente à vontade quanto a isso. Nas apresentações, eu reitero, ninguém vai coagir ninguém, ninguém vai interromper ninguém, vocês vão apresentar da forma como vocês aprenderam, conseguiram ler o texto, da forma como vocês entenderam, não tem problema nenhum, tá? Eu não vou exigir daqui nenhum vocabulário know-how em ciências sociais, né? E aí depois, na discussão, a gente vai aparando as arestas, vai discutindo, vai refletindo, tá? Então fiquem absolutamente à vontade, tá? Não tem essa de aluno, o aluno está apresentando e o professor, não, isso aí não existe isso, tá, gente? Então fiquem à vontade, tá? Porque eu sei que isso acontece, né? Enfim, felizmente isso acontece na vida, né? Agora, essa não é minha postura. A minha postura é aprendendo, vamos aprender conjuntamente, tá? Então, por gentileza, eu peço que vocês falem, cada um de vocês, um pouco, né, acerca do o nome de vocês, a apresentação, né, o interesse de pesquisa, o que suscitou vocês a fazerem pós-graduação em ciências sociais, tá? Eu nem tinha falado de mim antes, eu nem tinha me apresentado, eu não vou me percorrer, me alongar, né? Eu sou do Rio, como eu já falei, né, fiz doutorado no UPERJ, antigo UPERJ, né, atual IESP-UERJ, Centro de Excelência em Ciência Política e Sociologia. Eu fiz 2 estágios de pós-doutorado na UENF, né, Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro, e também no INCT PEPED, né, que é Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento. E INCTs tem vários, né, de excelência. Então, a minha área é de políticas públicas, né, coordenado pelo professor Renato Bosch, que estuda Estado brasileiro, empresariado há mais de 40 anos. Né. Eu, recentemente, só para divulgar para vocês, eu publiquei um livro que foi com base na minha tese de doutorado. Quem tiver interesse pode até falar comigo. Não sei se vocês conseguem ver. Planejamento governamental no Brasil, estratégia governamental no Brasil, autoritarismo e democracia. Analisa a questão do desenvolvimento no Brasil, os modelos de desenvolvimento de Vargas, de 1930, até o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Tá? Então, pega esse período. Recentemente, também um livro que eu publiquei em coautoria com a pesquisadora Sara Freitas, que é da Universidade Federal daqui do Rio Grande do Sul, um livro sobre empresariado e poder político no Brasil. Tem vários ensaios aqui de vários colegas especialistas, né, sobre a questão política e ideológica dos empresários, né? Você tem internacionalização do capitalismo, a educação nos governos Lula, os empresários e a atuação na educação, o empresariado, o setor da construção civil, o grupo de líderes empresariais do João Dória, Clube dos Milionários, empresas, a relação entre empresas, partidos nas eleições e a questão imobiliária, né? A Associação de Incorporadoras, brasileira de incorporadoras, como ator na organização, na financiarização da produção imobiliária. Então, eu defendi o doutorado, enfim, não tenho doutorado, meu doutorado foi em 2016, é relativamente recente, né? Que dizem jovem recém-doutor, né? E eu fiz graduação na UFRJ, licenciatura, bacharelado e, enfim, e me mudei para cá, para Unicinos, para São Leopoldo em 2019, né? 12 de fevereiro de 2019, para trabalhar, fui aprovado em seleção pública e para trabalhar aqui na Unicinos, mas eu já ministrei aulas também na UFRJ, no Estúdio de Economia da UFRJ, Departamento de Ciência Política da UFRJ, como professor substituto, concursado. Eu também fui professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, substituí o Gessé Souza, o professor Gessé Souza, quem conhece, enfim, ele é muito, né, ele é nas mídias digitais, enfim, eu tenho vários livros publicados. Eu substituí o professor Gessé Souza, ele foi presidente do IPEA no governo da Dilma Rousseff, né? E presidente do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, eu também já dei aula no IESP, ministrei na pós-graduação, juntamente com o meu tutor, professor Renato Bosch, ministrei uma disciplina sobre capacidades estatais, variedade de capitalismo e crise, em 2017. Fui professor substituto da UF também em 2017, né, nesse período, um semestre. Eu fiz estágio de docência na Escola de Ciência Política da Unirio, que é no Rio de Janeiro, em Botafogo, e também trabalhei na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, Diretoria de Análise de Políticas Públicas. Eu trabalho com a Sônia Fleury, participo do grupo de pesquisa. A Sônia Fleury participou da Constituição de 88, né? Eu só estou fazendo um breve histórico meu profissional para vocês verem da onde que vem esse professor, né, que vos fala. Participo do grupo de pesquisa da Futuros da Proteção Social, é o grupo de
núcleo de altos estudos, né, com a professora Sônia Fleury, que ela participou da elaboração do movimento sanitarista, da Constituição de 88, da Constituição do SUS, e também atuei na EBAP, né, na Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, na época também com a Sônia Fleury. Tá? Enfim, em instituições públicas e privadas eu tenho uma relativa experiência. Então, eu gostaria de ouvi-los. Eu agradeço imensamente por vocês terem me ouvido. Peço desculpas se algum excesso, né, que às vezes a gente, na inspiração da fala, da oratória. Mas é isso. Basicamente, o curso é o esforço de vocês, é um esforço recíproco da minha parte e também de vocês. Né? Não dá para fazer um curso sem leitura, tem que ter um esforço, um empenho, e que vocês possam, em caso de dúvidas, entrar em contato. Fiquem à vontade. E, por favor, no trabalho final, não deixem de entrar em contato comigo. Tá? E usem a bibliografia para fazer o trabalho final. Tá? Então é isso, eu queria começar começa aqui pela Lucidalva, né? Se vocês puderem falar um pouco de vocês, que já a gente tem meia hora mais ou menos, 40 minutos. Brevemente, a formação, o que suscitou o que motivou a fazer uma pós-graduação em Ciências Sociais e o tema de pesquisa. Boa tarde a todos. Então, vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica. Eu cursei serviço social no período de 2005 a 2009, que eu concluí a graduação. E no mesmo ano eu vim para cá, para a UNAI, e tive a oportunidade de atuar na política de assistência social de 2009 a 2016. Nesse período eu ocupei, né, cargo de técnica, né, assistente social, e também por um período na gestão, né, como secretária adjunta. Foi um período de 6 meses. E é importante ressaltar que eu fui a primeira profissional técnica a participar da gestão da política de assistência social, na gestão do sentido de cargo, né, comissionário, cargo de confiança. Mas durou por um período de 6 meses. Depois eu voltei para a parte técnica, né, executiva da política de assistência. Nesse período, eu atuei também como conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social, ocupei cargo de presidente e vice-presidente dentro da organização do Conselho. Foi um período de bastante aprendizado e bastante desafiador também. Em 2011, eu ingressei na Faculdade Facisa como docente. Em 2012, eu assumi a coordenação do curso, né? Atualmente, estou coordenadora e professora do curso de Serviço Social da Facisa, na modalidade presencial, que é também um desafio muito grande, né, para a gente aqui, manter o curso, uma vez que tem uma grande disseminação aí do curso na modalidade EAD, e a gente tenta sobreviver, né, a gente tem buscado, né, várias estratégias para a gente manter o curso presencial pelo próprio diferencial da formação, né, presencial. Bom, em 2009, eu vim morar aqui em UNAI. Em 2010, eu tentei a seleção de mestrado em política social da UNB. Eu apresentei meu pré-projeto de pesquisa na área da assistência social, né, da política de assistência, do SUAS, mas não foi possível, né, eu fazer a seleção e ir até o final. E em 2015, eu ingressei como aluna especial da disciplina de política de assistência social. Então, foi aí que eu aprofundei um pouco mais na parte teórica, né, da temática da política de assistência social, e fazer o mestrado na Unicinos, para mim, foi uma grande possibilidade, né, de cursar o mestrado. As ciências sociais é o que mais aproxima, né, da minha área de formação e do que eu busco.
Então, para mim não é tão distante assim, né, como para os outros profissionais aí da área da saúde, né, os enfermeiros, farmacêuticos, alguns autores que a gente, né, que foi disponibilizado pelas disciplinas, eu já tenho um contato com eles, não de forma profunda, mas eu já, né, ou citei, ou já ouvi falar sobre eles, e para mim agora é um desafio muito grande, né, e eu estou muito animada, e eu, né, pretendo fazer esse curso com bastante afinco, porque para mim ler os textos está sendo muito prazeroso, né? O texto de Beck é a Sociedade de Risco, né? Então assim eu também achei esse texto muito muito contemporâneo e ele dá, né, para a gente trazer uma ótima, uma excelente reflexão para a atualidade, né? Em todas as esferas, né, não só temos aí a questão ambiental, né, a questão sanitária, então, e vários outros aspectos que dá para a gente pensar e fazer várias interpretações sobre essa literatura de Beck. Eu gostei muito e eu vou tentar, professor, trazer, né, essa literatura de Beck, as discussões para o meu trabalho, sim, né, outros textos que eu já li aqui também, que eu, né, verifiquei que dá para eu trazer para a minha dissertação de mestrado. E eu quero só fazer uma pergunta sobre a orientação individual. Hoje a gente teve a aula, né, com a professora Adriane sobre os seminários que ela vai estar, né, fazendo passo a passo conosco sobre a estrutura do pré-projeto, mas quando que eu posso fazer contato com o meu orientador, quando que ele vai estar disponível, já para discutindo, até porque eu acho importante, né, alinhar com o orientador acompanhar essa questão da definição mesmo do objeto de pesquisa, né, do objetivo geral específico, enfim, que aí depois não precisa fazer tantas mudanças. Lucidalva, te agradeço pela tua fala. Eu acho que você vai ficar como me orientando, né? Não sei, eu acho que vai ficar isso definido, né? Sim, mas, sim. certamente, vamos ter contato, sim. Eu tenho até uma bibliografia aqui que eu estava mostrando aqui, não sei se você viu um livro novo. Tá dando para ver? Tá, sim, Consegue tá. ver o nome? Esse livro aqui Sim, vai te dar sim. vai ser muito interessante para você, porque ele faz uma discussão do SUAS com a Luciana Jacou. Conhece a Luciana Jacou? É professora do IPE, eu já estive com ela até num evento e tal. E, enfim, política pública, essa discussão é muito interessante para você se apropriar dessa literatura, né? Mas isso certamente vamos aparando as arestas, vamos discutindo com calma, né? E certamente, essa é uma área que eu tenho muito interesse, eu gosto de muita coisa, na verdade, né? Mas essa é uma área que eu sou um pouco também, por isso que eu entendo às vezes quando a gente se perde, porque é muita coisa, a gente fica fascinado com as leituras, coisa nova, a gente gosta, né? Por exemplo, eu li o Foucault, eu estava revisando o Foucault, não sei, acho que foi no ano novo, não sei, dia 1º, e aí é que eu não sou daqui, né? Eu fico aqui com a minha mãe sozinho, não conheço quase ninguém aqui, enfim, me mudei para cá. E essa pandemia, enfim, é terrível. Então, eu estava lendo Foucault, eu reli, porque eu li na graduação, né? Essa coisa que é muito... não sei quem já leu aí o Vigiar e Punir, o início do livro é horrível, né? Porque ele fala dos rituais, não é ritual, né? O termo que ele usa, né? Do massacre, né? Das pessoas que cometem delitos, enfim, é um termo, enfim, infelizmente está me fugindo agora, dilacerar o braço, a perna, enfim, amarra os braços, as pernas né, aos cavalos, e aí puxa, aí não consegue arrancar. É uma coisa terrível, né, que é o suplício, exatamente isso, é o suplício. Né? E aí, como o direito, né, com a evolução, as elites, enfim, isso foi evoluindo, a questão da prisão, né, para limitar o indivíduo a liberdade do indivíduo, porque o suplício ficou um espetáculo, né, uma espetacularização. Então, só falando isso, porque essa coisa dos textos é fascinante, a gente vai indo, né? Mas é importante, assim, no caso de vocês já terem um foco definido, porque a gente fica meio, né, às vezes, sobretudo quem não tem foco já delimitado, e aí quer encaixar tudo, mas não dá. Então é importante vocês já focarem, por isso que eu achei interessante a pergunta da Lucidalva, eu certamente estou
solicito orientação, a gente vai depois marcar alguma conversa, no momento oportuno, né, para já delimitando o objeto. Mas eu peço que você aproveite o máximo possível essa disciplina com a professora Adriane, porque ela vai te propiciar delimitar o objeto, né? Enfim, isso já ajuda, mas certamente a gente vai conversar sim em momento oportuno, tá? Então, eu queria, por gentileza, quem a Andréia, puder falar, Andréia, sobre, brevemente, assim, da tua formação, o que te fomentou a fazer ciências sociais, né, e o teu tema de pesquisa, tá? Para a gente poder ter tempo aqui, né, porque tem meia hora ainda, tá? Ok. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Carlos. Meu nome é Andréia, eu sou graduanda, fiz a graduação em Ciências Contábeis, né? É uma parte da ciência social, porque as ciências contábeis também é tida como uma ciência social. E, assim, para mim é de grande valor esse mestrado. Primeiramente porque eu cheguei numa fase que agora eu estou tendo tempo, né? Eu tenho tempo para ler, apesar de trabalhar, mas eu estou tendo mais tempo para me dedicar. Assim, eu acredito que quando a gente vai ficando numa certa idade, assim, a gente vai tendo tempo mais para estar buscando novas informações e aprimorando conhecimento. E isso é válido, eu acredito que em qualquer fase da vida. Eu sou professora da graduação em Ciências Contábeis pela FACTO, pela Faculdade de Ciências e Tecnologias de Unai. Já tem um bom tempo, né? Eu sou gerente do RH da faculdade, trabalho uma parte só do dia com a questão do RH, não é dedicação exclusiva, né? Só para dar o mesmo suporte para a faculdade. E assim, eu fiz o meu anteprojeto, não sei se o senhor se lembra, eu estava na banca, né? Examinadora, sobre a questão da agricultura familiar. Por que eu voltei para a agricultura familiar? Devido ao fato de estar ligado, né, ao meu ambiente, que é as ciências contábeis, e também puxando foco com relação à parte social, a parte econômica e social do município de Unai. Né, eu tive uma experiência com uma orientanda do TCC, né, da monografia, onde ela puxou esse gancho para mim e eu achei de grande valor, porque eu verifiquei juntamente com ela que dentro do município há uma questão bem complexa com relação à parte desses pequenos produtores está em formação com relação a cooperativas ou até mesmo associações. E a questão do município está desenvolvendo um projeto que é o Agro Legal, né? uma legislação onde auxilia os pequenos agricultores que estão emaranhados aí numa vastidão de grandes produtores rurais na região, né? E estão tentando sobreviver. Nós temos feiras livres em Unai, tem várias outras coisas. Então, assim, eu trago essa questão, né? Esse pré-projeto, esse projeto para ser apresentado. E nasceu o interesse de fazer um mestrado, pela questão das ciências sociais abranger várias, né, uma vastidão de pensadores no âmbito social, né, no âmbito humano, no âmbito social, econômico, político, de todas as coisas que eu já vivenciei dentro da contabilidade. Ótimo, Andréia. Você concluiu, Andréia? Concluí, sim. Ótimo, muito obrigado, Andréia. Seguimos para Érica Cunha, por gentileza. Oi, boa tarde, ouvindo? Bom, então, eu sou formada em Direito, né, graduada em Direito, concluí a graduação em 2015, né, não tenho, assim, um histórico acadêmico tão grande, porque, até como diz, pelas circunstâncias da vida, eu fiz a graduação em Direito, fiz, na época, na conclusão da graduação, fiz exame de ordem, focando na linha trabalhista, né? Eu fiz em Direito Trabalhista, sou
particularmente apaixonada pelo direito trabalhista, eu gosto muito tudo que eu vi na graduação, foi a área que mais como diz, brilhou os olhos, foi o direito trabalhista. Depois, em 2014, um ano e meio antes de concluir a graduação, eu assumi um cargo público no Estado, sou servidora do Estado de Minas, como assistente administrativa da Polícia Militar. Então, a gente não trabalha, não sou policial militar, mas trabalho dentro da estrutura da Polícia Militar, trabalho diretamente com o comando regional da região aqui de Unai, onde a gente cuida de 17 municípios, vamos dizer assim, que compõem a nossa região. E trabalho na Facisa já desde 2010. Isso desde antes da graduação, trabalho na parte administrativa da educação superior. Então, tenho um contato grande com essa questão de formação profissional, mas, né, do lado administrativo. Né, com relação ao mestrado em Ciências Sociais, foi uma oportunidade de ver, de voltar a um pouco do que eu vi na graduação, né, rever essa questão da graduação, até por o tema que eu escolhi, apesar de muito apaixonada pelo direito trabalhista, o meu anteprojeto de mestrado é sobre a ressocialização de menores infratores, né, até porque o direito trabalhista eu estudei bastante, tive um contato grande, e o direito, vamos dizer assim, né, que isso entra dentro do direito penal, durante a graduação não me chamou tanto a atenção. Foi me chamar a atenção, especificamente essa questão do menor infrator, quando eu ingressei na Polícia Militar e vi nossa realidade regional nessa questão. Né? A quantidade de menores que a região tem, apesar do baixo índice de criminalidade, é uma região muito tranquila. Nós temos, principalmente comparados com o quadro do estado de Minas, de um modo geral, as regiões que são mais povoadas, vamos dizer assim, do estado, a região metropolitana, RMBH, se a gente comparar, nós temos um índice de criminalidade muito baixo, no entanto, nós temos uma adolescência muito infratora na região. Nós temos centro socioeducativo instalado aqui na cidade, no município de Unai, que atende essa região. Então, a ideia de pesquisar, né, veio essa oportunidade de fazer o mestrado em Ciências Sociais, e aí já trouxe esse gancho da ressocialização, de poder estudar isso, mesmo na minha área do direito, que eu gosto bastante, e identificar, tentar pesquisar alguma coisa nesse sentido, para tentar entender mesmo o porquê disso, uma região que tem tantos outros pontos favoráveis, por que a adolescência, né, os adolescentes da região têm tanto envolvimento com a criminalidade de um modo geral. Sim, muito bom, Érica, muito boa a tua pergunta de pesquisa, que eu acho que é aí que a gente começa, né, de uma pergunta que a gente começa tudo. Entendeu? Aí a gente dá essa pergunta, aí você tem o método, tem a teoria, tem a bibliografia, aí a gente vai tendo essas alucinações necessárias, entendeu? Que é isso mesmo, que vai melhorar, que vai... Quando eu falo... É difícil delimitar. Quando eu falo essa coisa da alucinação, porque eu digo isso de um professor meu, brilhante, o nome dele é Renato Lessa, se vocês virem, ele é professor da PUC, agora parece que foi professor ele foi professor do UPERJ muitos anos, ele é da filosofia política, então ele falava muito essa coisa da alucinação. Aí eu tentando entender, novinho no mestrado ali, tentando entender o empreendimento alucinatório, não sei o que, ele fala, ele é muito erudito, né? Mas ele junta a erudição com, ele é muito, você tem que prestar muita atenção no que ele fala. Mas ele falando exatamente isso, essa coisa não deixa de ser uma alucinação, quer dizer, você entra no mestrado, você tem que desenvolver um tema, você cria um estudo novo, e é isso, é a paixão que vai te mover, entendeu? E isso depois vai gerar consequências. Você vai apresentar no evento, vai ter um retorno dos pares, né? Vai, sei lá, submeter para um prêmio futuramente, entendeu? Mas independente de premiação, isso não importa. O que importa é você fazer o que você gosta, né? E aí contribuir para o conhecimento, sabe? Então, isso é que é bacana. Então é isso, eu passo a palavra agora, por gentileza, para a Vanderlene. Boa tarde. Eu sou graduada em enfermagem, né? Não tenho, assim, um histórico tão extenso também, em questão de graduação, né? Eu fiz, primeiramente, curso de pedagogia, e aí depois eu fiz a graduação da enfermagem.
Trabalho em um ramo que não tem nada a ver com a enfermagem, né? Eu trabalho aqui na OAB e eu pretendo abordar a questão da aplicabilidade da lei dos cuidados paliativos, né? Durante o mestrado. O mestrado, ele surgiu, assim, como uma oportunidade. Eu cheguei a tentar um mestrado no semestre passado na UNB, mas na parte de saúde coletiva também, nessa mesma linha dos cuidados paliativos, né? Mas eram apenas 3 vagas e eu fiquei na seleção de espera, né? Na lista de espera. E aí, como surgiu a oportunidade desse mestrado e eu tive uma conversa, né, com o senhor falou que a linha, que dava para a gente adaptar essa linha aí, então eu resolvi fazer o mestrado da Unicinos. Ótimo, Vanderlene, obrigado. Sigo agora Poliane. Deixa eu ver. Poliane, isso, Poliane Ferreira, por favor. Está muito baixo. Tá melhor? Tá, melhorou um pouquinho. Meu nome é Poliane Ferreira Ribeiro. Tem outra Poli aí, né? Sou graduada em pedagogia. Trabalho com educação infantil. Sou professora dos anos iniciais na Secretaria do DF, Distrito Federal. Tenho a finalização da pós em ensino especial. E eu acho o meu anteprojeto eu fiz sobre educação remota e saúde. Vou falar sobre o adoecimento do professor no ensino remoto e a percepção do adoecimento. Eu gosto muito desse tema porque, como a gente mexe muito com pessoas, né, a gente passa por tudo. Eu fui cuidadora social, então eu tenho um pequeno contato com a área social, com crianças protegidas pelo Conselho Tutelar. E eu achei esse mestrado como eu posso dizer, um achado, né? Como eu não tenho condições de fazer o mestrado em educação, que seria a minha área, ciências sociais é uma oportunidade, né? Que também tem a ver com a minha área, e eu posso melhorar e evoluir bastante, né? Meu currículo e o meu conhecimento. E é isso. Não tenho muito a dizer. Maravilha, Poliane. Poliane, com Y no final, né? Eu achei muito interessante o seu tema, eu acho um tema central, né? Assim como todos os temas aqui que estão sendo desenvolvidos, que foram apresentados, o teu tema me chamou muita atenção, achei muito interessante, porque é central essa dimensão. E você trabalha na base, né? Que é o que, se você me permite dizer, né? Tem uma literatura que fala que é a burocracia do nível de rua. Por exemplo, o médico de família, né? A enfermeira, a professora primária. Então, você lida ali com, você sabe muito bem, lida a realidade das crianças, que tem questões, né, problemas também ali, não é só em sala de aula, tem problemas, questões familiares, né, que afetam, ainda mais num contexto de pandemia. Isso afeta a cabeça de todo mundo, a psique, afeta a forma como vai transmitir conhecimento e absorver conhecimento. Eu achei sensacional o teu tema, entendeu? Um tema de grande relevância e acho que encorajo mesmo a você a seguir mesmo, porque às vezes a gente pensar, porque experiência, a gente está aqui para aprender, entendeu? Sempre, né? Pegando experiência, sabe? Desde que a gente esteja apto, né? Com vontade, com amor, com dedicação, e as coisas vão fluindo, sabe? Não tem essa, estão aqui mesmo para aprender, para decolar e a gente contribuir na medida do possível. Então, não se sintam acanhados, né? Fiquem realmente à vontade e pensem sempre que vocês podem mais, entendeu? Isso não importa de onde que a gente vem, onde que a gente mora, entendeu? Então, o que importa é o esforço. Nesse sentido, eu sou bem weberiano mesmo. Eu acredito na ação. Eu sei que tem... Né, não precisa porque as pessoas, às vezes, né, não é questão de rótulo, né, de pensar no indivíduo por si só. Claro que não, mas
se a gente não tem uma vontade, as coisas não acontecem, tá claro? Se a gente não acorda ali para ler o Durkheim, 5 da manhã, e ele não vai lá para acordar você, vem cá me ler. Não, isso não vai acontecer. Então tem que ter um esforço, uma disciplina, e as coisas, consequências, né? Você tem ações que vão gerando consequências, isso na visão do Weber, né? Você tem, né, tanto que ele é chamado de individualista metodológico. Eu não estou dizendo de forma alguma, né, querendo fazer uma apologia, que eu sou individualista metodológico, claro que não, eu adoro Marx, mas nesse sentido a ação individual ela é fulcral, né? Se você não tem... Agora, se você tem uma orientação, uma boa orientação, você lê a bibliografia, então cai dentro, né? Porque eu sei que também o mestrado mexe muito com a nossa cabeça, enfim, eu também no meu mestrado foi muito duro o meu mestrado, então eu reconheço que isso por isso que eu falo para vocês não desistirem, seguirem em frente, porque chega um momento que é cansativo mesmo, tá? Eu não costumo, quer dizer, eu não queria falar, mas eu acabo falando. No meu mestrado eu também desisti, eu fiquei um semestre parado, e ainda mais no IUPERJ da vida, que é uma instituição que você tinha para ler quase 600 páginas por semana, para ler de texto, 400, livro inteiro. Então, isso ficar um semestre parado é praticamente você perder tudo. Eu fiquei, mas eu dei a volta por cima. Então, por isso que eu falo para vocês não desanimem, entendeu? Eu falo assim para vocês de coração mesmo. É difícil, mexe com a cabeça. Não adianta. Você entra na pós-graduação, você sai outra. Isso não adianta. Não adianta. Então, eu sou muito sincero. Então, é só para vocês não desistirem. E, assim, manter contato com o professor, sempre conversar, sabe? Com o orientador. É bom ter uma relação legal com o orientador, conversar, porque às vezes, assim, você está travado, fica com vergonha, não, mas fala. Entendeu? Isso não tem problema, isso faz parte. Do que depois a gente pensar que o cara não quer nada e tal. Então, assim, sempre tentem conversar, porque isso faz parte, entendeu? Que você tem múltiplas dimensões nessa coisa da formação acadêmica, né? Então, não é só ter uma relação instrumental de professor, porque isso tem na academia, de fato, essa relação fria do cálculo instrumental, né? Acabou, e você faz a sua obrigação, mas não é assim. E, lógico que eu respeito, nem todo mundo age assim, né? Isso, ao longo da minha carreira, eu observei isso. Mas que vocês sintam-se à vontade, que vocês se esforcem, se empenhem e que tenham ânimo, bom ânimo, né? Como diz a Bíblia, né? Como é que é uma leitura. Mas eu ia falar uma outra coisa e esquecendo. Ai, meu Deus, umas coisas que... Ai, tá. Mas, enfim, depois eu lembro. Quem puder... A Vanderlene já falou, agora a Poliane, com E no final, né? Puder falar, Poliane? Boa tarde. Meu nome é Poliane Cândida Ferreira, também sou Ferreira igual a outra Poliane, né? Então vai dar muita confusão esses nomes aí. Eu sou formada em Direito, atuo como advogada, tenho escritório próprio nas áreas de Direito Civil e Direito do Trabalho. Sou assessora da Polícia Militar de Minas Gerais desde o ano de 2015. Inclusive, trabalho junto com a Érica, né? Nós somos colegas de trabalho. E também sou professora de Direito Civil e Processual Civil na Faculdade Senec Unai, desde o ano de 2010. Então, eu tenho uma carreira aí de 10 anos de professora e 12 anos de advogada. O fato de eu querer fazer esse mestrado em Ciências Sociais se deve ao mesmo para agregar conhecimento, né, que eu tenho certeza que ele vai agregar muito conhecimento para mim, que é um campo muito vasto, muito amplo. E o tema que eu escolhi, né, de pesquisa, eu escolhi falar sobre a judicialização do acesso à saúde. Quero juntar, né, o direito, que é minha paixão, com as ciências sociais. A saúde é algo que sempre gerou muita polêmica, porque nenhum governante em esfera nenhuma, né, pelo menos eu não tenho conhecimento, isso aqui eu digo por mim mesma, não tenho conhecimento, conseguiu dar esse direito de forma abrangente, de forma boa para as pessoas, né? E a gente vê que as camadas da sociedade menos privilegiada economicamente são aquelas que mais sofrem, né? Aquelas que sofrem lá na fila do SUS, aquelas que sofrem lá esperando o remédio. Então, isso é uma situação que é vivenciada. E eu, por muito tempo, por alguns períodos, quer dizer, 2 ou 3 períodos, eu dei aula no NPJ da Faculdade Senec, onde a gente pegava ações, né, de pessoas com renda baixa. E a maioria das ações eram ações voltadas
para recebimento de remédios ou para fazer cirurgias, para fazer algum tratamento. E quando tinha alguma resposta do Poder Judiciário, às vezes aquela pessoa já havia falecido, tinha essa questão da eficácia. Às vezes vinha a resposta diferente, tinha o remédio no SUS, mas o remédio estava disponível, mas porque o médico colocava um remédio de marca, não colocava o componente ativo, a pessoa não tinha direito ao recebimento. Então, eu vi que isso é um problema que se tem. Então, por isso eu escolhi esse tema. Eu espero, né, poder agora, eu demorei muito a fazer o mestrado, eu confesso, depois de 12 anos de formada, demorei muito a fazer o mestrado, mas porque eu gostaria mesmo de ter tempo. Antes eu não tinha muito tempo, e desde o ano passado eu vim diminuindo a minha carga de trabalho, para que agora eu tenho tempo, vou me dedicar o tanto que eu puder para fazer isso dar bem. Eu concordo com o senhor quando o senhor disse que tem que ter dedicação, né? Tem que não há nada sem o trabalho árduo, né? O conhecimento ele não cai nas mãos da gente. Então é isso que eu espero. Obrigado, Poliane. A tua fala eu achei interessante, né, no sentido de que porque isso eu acho que tem que ficar bem, para que vocês entendam, né? Porque o mestrado é uma outra formação, é uma etapa de aprofundamento, quer dizer, eu quero me especializar em uma área, quer dizer, eu quero me tornar mestre ou doutor em alguma área, então isso implica uma dedicação mais sistemática, né? De leituras, tá? Por isso que eu só reitero, o curso, como eu já salientei, ele dá um panorama geral das teorias, mas se vocês quiserem aprofundar, vocês têm que ler coisas por fora, tá? Podem me consultar, olha, o que eu leio? Recomendo, quer ler Marx, Durkheim, lê o Raymond de Aron, que é um comentador excelente, ele tem lá o livro Etapas do Pensamento Sociológico, que é uma bíblia desse tamanho. E aí você vai lá e cai dentro, se delicia, entendeu? É um livro maravilhoso, eu li na graduação. Tem Pareto, tem Montesquieu, então é isso. Esse curso também, o mestrado, é o cara que quer ser curioso, entendeu? O cara que tem prazer em ler, porque senão não tem sentido, sabe? Realmente você tem que ter prazer mesmo, não é as pessoas que tem gente que realmente fala, você está lendo, você é maluco, vai ficar aí final de semana lendo e tal, não sei o que. Não, quer dizer, para você não, para você é um cara que está, né, você gosta de fazer, para o outro, sim, ele pode achar que você é isso, você é aquilo e tal, mas tem que ter uma dedicação, um comprometimento. Isso eu insisto nisso, cara, porque isso é muito importante, entendeu? Porque não dá para fazer um trabalho, você vai ser avaliado por pares, entendeu? Vai apresentar um trabalho para uma banca examinadora, então, assim, óbvio que todo trabalho tem falhas, todo, mas quanto maior o esforço que vocês fizerem para apresentar um bom trabalho, um trabalho defensável, isso é importante, tá? Então, agradeço aí, Poliane. Quem vai falar agora é a Camila. Eu tenho uma pessoa que está faltando aqui, que é a Gildete. Cadê a Gildete? Gildete caiu, é que eu vi o rostinho, eu vi ela, mas só que ela sumiu, enfim. Então tá, Camila, por gentileza, puder falar? Boa tarde, mais uma vez. Eu fiz farmácia, trabalho na Facisa também como docente do curso de farmácia, de enfermagem. E, além disso, sou servidora do estado de Minas Gerais. Trabalho com a gestão de assistência farmacêutica aqui na região, né, com a distribuição de medicamentos. O NAI é sede de uma micro-região de saúde que atende 12 municípios ao redor com serviços de saúde, e um deles é a medicação, né, a assistência com medicação. Então, eu trabalho nessa parte. O mestrado surgiu a oportunidade, né, do curso aqui na cidade. Eu achei fácil, isso cômodo, né, essa oportunidade de estudar, apesar de não ser uma área, eu também vou ser sincera, como você foi, não ter afinidade, não ter, primeira vez que eu estou lendo os filósofos, para mim tudo é novidade, então, de certa forma, eu estou encarando como uma abertura de leque, né? Além de conhecer um pouco da saúde, eu vou poder conhecer essa parte social. Então, nisso eu pensei em fazer um estudo, uma pesquisa sobre a política pública de assistência farmacêutica. Inclusive, até entrei em contato com você logo depois do webinar que teve na Facisa, para ver seu interesse na minha pesquisa, né?
Eu Aí te a gente recomendei uma bibliografia bastante Isso, já. aham, Recomendei bastante coisa. Assim como isso. para a Andréia também eu recomendei. Eu acho que para, não sei, para outra menina que falou aqui, não lembro. Mas enfim, eu recomendei bibliografia para vocês. Isso, a gente já teve algum contato, aí após esse contato, eu motivei mais ainda a estudar sobre. Então, é isso. Eu acredito que eu vou ter uma certa dificuldade por nunca ter tido contato com esse tipo de estudo, mas estou disposta e sempre busquei conhecimento independente. Nunca fui acomodada, até por estar em duas áreas muito importantes, né, de gestão, né, do controle social aqui na gerência e na docência. Aproveitando, professor, eu estou com uma dúvida sobre o seminário. Não sei se é o momento, se eu já posso falar ou se pode Pode ser falar, depois. fica à vontade. É o seguinte, na aula 3, dia 6, eu e a colega Andréia apresentaríamos sobre Maquiavel. Eu queria saber, se a colega Andréia não se importar também, se a gente pode fazer um remanejamento de duplas. Por quê? Eu sou vizinha da Lucidalva e a gente já tem um contato. Seria mais fácil para a gente sentar, estudar, ter uma troca mais interessante para mim, no caso. Se é possível fazer algum tipo de remanejamento nessas apresentações. Se não for possível, não tem problema. Mas eu gostaria que, se fosse, a gente trocasse. Sabe por quê, Camila? É porque eu já deixo planejado, entendeu? Porque aí eu vou ter que ficar alterando. E justamente a ideia também é que vocês tenham troca entre vocês, para que vocês possam se conhecer, porque isso é importante, entendeu? Para evitar, né? Para vocês terem intercâmbio mesmo, terem trocas. Então, eu só estou trocando assim, no caso enfim, situações médicas, né? Complexas e tal, como foi o caso que eu tive que trocar. Né? Mas porque eu já tenho um cronograma, entendeu? Então eu peço que, Entendi. por favor, porque para mim eu já planejo isso, então eu já venho planejando isso, outras coisas, então eu já tento seguir um cronograma, então eu espero que vocês me compreendam, tá? Mas não tem problema, assim, e com relação à apresentação, fiquem tranquilos, entendeu? Não vai ter nenhum tipo porque às vezes eu entendo, a gente é professor, eu já me senti, enfim, eu estou apresentando na frente de um grande professor, uma vez eu me senti, né? Ainda bem que ele não falou nada, mas eu estava super nervoso, né? E eu pensei que ele ia falar, pô, isso está horrível, não sei o quê, porque a gente tem isso, né? E às vezes a pessoa fala uma coisa assim para você, caramba, acabou o teu ânimo, entendeu? Aí você desiste de tudo. E assim, fiquem tranquilos, eu não vou agir dessa forma, vocês fiquem absolutamente à vontade, entendeu? Ninguém é obrigado. E às vezes os melhores caras que eu até conheço e que já passaram em concurso, que eu já ouvi, é gente que vem de jornalismo, não é nem de ciências sociais, às vezes passa em primeiro lugar em seleção para mestrado, doutorado de ciências sociais, tá entendendo? Porque às vezes o cara é esforçado, o cara, olha, eu não estou na área, não estou na zona de conforto e vou cair dentro da leitura, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso, vocês apresentem o que vocês acharem, termos, se vocês não entenderem os termos, não tem problema, falem da forma como vocês quiserem, entendeu? Agora é só apresentar a ideia, o que vocês acharam. Isso é fundamental, entendeu? Para que a gente possa depois qualificar o debate. Não importa da forma como vocês forem apresentar, tá claro? Isso eu quero deixar claro para vocês, tá? Da minha parte não vai haver coerção nenhuma, eu sou totalmente solícito, aberto. Agora, é importante vocês fazerem esse curso de explanação, não somente para a vida de vocês, em termos de confiança, segurança, né? Vai fazer seleção, vocês sabem disso, já estão nessa área, mas também para a dinâmica do curso, para eu ver como é que vocês estão operacionalizando os conceitos. E a partir da explanação de vocês eu vou entender, vou saber como é que vocês estão. E aí a gente vai moderando, aparando, esse é o objetivo, tá? Então fiquem à vontade, absolutamente à vontade, tá? Agora tentem assim, entre vocês se organizar, olha, fulano apresenta a parte tal, então troca um e-mail no privado, ó, Poliane vai apresentar até aqui, Camila vai apresentar até ali, e beleza, ó, professor, a apresentação vai ser organizada dessa forma, sem problema. Agora, eu preciso dessa explanação para ver como é que vocês se apropriam dos textos, porque é um diálogo. Aqui a gente está estabelecendo um diálogo. Aqui é uma recíproca, tá? É um retorno que eu quero ter de vocês e o que eu quero, na medida do possível, passar para vocês, entendeu? Então, isso é fundamental. E, assim, pensar também esses autores no contexto da história, sabe? Porque, às vezes, fica muito fragmentado. Ah, o autor tal, porque, infelizmente, às vezes,
eu tive que formular o curso, né? Você tem o Maquiavel, que é um autor ali do século XV, né? Depois o Renascimento e tal, XV, XVI. E aí depois tem o Marx, né? Que é o autor já do século XIX. Então, qual foi o problema? O problema é porque você tem diferentes teorias. Então, eu tive que formular o curso, né, no tempo que a gente tem, mas contemplar diferentes teorias, né? Não é um curso por temas. Poderia ser um curso de Max Weber, de teoria sociológica, aí seria Weber, Durkheim, ou teoria política, como eu falei. Aí a gente foca no Maquiavel, no Hobbes, aí tem toda uma ordem cronológica. Mas, infelizmente, por questões da... Infelizmente não, enfim, por questões do curso, do formato, eu tive que englobar teorias, distintas teorias de autores. Uns mais da política, uns da sociologia e uns da antropologia, tá? E aí a gente vai dialogando, mas é fundamental vocês terem, por exemplo, uma noção do autor histórica. Sei lá, procura depois alguma coisa, algum autor, um comentador, olha, o autor é desse período tal. E o que aconteceu nesse período? Aconteceu revoltas, revoluções. O Maquiavel, ele está no período do Renascimento. O que é ali o Renascimento? É o centrismo, quer dizer, a contestação da autoridade, o homem tenta se afirmar perante o mundo. Então, o que a obra do Maquiavel é? É o homem, é o poder pelo poder. Quer dizer, ele quer ter o poder da religião, né, o poder político. Então, é o homem que está no centro do mundo. O Maquiavel, ele afirma o homem acima de tudo. E as paixões humanas, que é o poder pelo poder. Para chegar ao poder, conseguir o principado, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter boas armas, eu tenho que ter boas leis. Se eu tiver milicianos, se eu tiver... ele fala isso mesmo, milícias, que são aqueles que, na hora da dificuldade, os caras caem fora. Eu tenho que ter tropas próprias, um exército próprio, para ser o príncipe, eu consolidar o meu poder, eu ter o principado e eu exterminar os meus inimigos. Então, ele afirma o que? A questão do homem. Então, é fundamental, isso aqui eu deixo claro, vocês colocarem os autores no contexto histórico. Por exemplo, a Escola de Frankfurt, que é uma área que eu não sei... Enfim, estou aprendendo. É o contexto do nazismo, pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Os caras estão pensando ali a teoria crítica, né? A ideia da cultura de massa, né? Da disseminação do modelo ali americano, né? de indústria de massa. Então, eles estão criticando. O marxismo é o quê? É uma obra do século XIX. Então, bota lá, vê algum autor de referência, não sei, algum consulta, alguma coisa na internet. Qual é o período que o Marx está escrevendo? Grandes revoluções, 1830, as revoluções burguesas, pós-Revolução Francesa. Então, é fundamental que vocês tenham essa noção da história. Isso aí é fundamental, esse esforço. Tem alguns livros que recomendam isso, enfim, tem um livro do Eric Hobsbawm, que é um historiador, você tem a Era dos Extremos, a Era de... Enfim, é porque está aqui na minha frente, eu não vou levantar para pegar o livro, que é falta de educação, mas enfim. Você tem livros que Jacques Godechot, eu não sei, uns livros que eles dão uma noção histórica, entendeu? Do que está acontecendo. E é fundamental para vocês terem um pouco essa noção histórica, para vocês encaixarem os autores, para não ficar uma coisa estanque, ficar uma coisa anárquica, enfim, nada contra a anarquia, mas, enfim, uma coisa bagunçada, sem nexo, tá? Eu não sei, eu acho que todo mundo já falou, a Gildete não está, né? Depois eu vou entrar em contato. Alguém tem um contato da Gildete aí? Depois, o que eu queria fazer, gente? Se vocês puderem me enviar porque eu acho que facilita também o nosso contato, né, é o WhatsApp de vocês, para a gente criar um grupo no WhatsApp. De forma alguma eu vou, né, incomodá-los vocês, do ponto de vista privado, né, mas é mais para a gente manter contato, porque às vezes tem essa coisa da aula, e aí, como é que você está? Né, para a gente ter né, uma relação, uma relação com os alunos. Então, se vocês puderem enviar para o meu e-mail, eu vou enviar aqui um e-mail depois para vocês, solicitando, para a gente poder criar esse grupo, ou se alguém puder criar um grupo e me incluir, enfim, quem manja bem dessas tecnologias, mas eu vou criar aqui, vou aprender aqui, e aí a gente vai dialogando, tá? Então é isso, gente. Eu acho que se vocês não estiverem entendendo, estiverem indo muito rápido, no caso das próximas aulas, vocês podem falar, não há problema algum, né? O caso de gente que não é da área, por exemplo, a Camila falou, entendeu? Eu queria só fazer um balanço agora aqui, vocês conseguiram entender mais ou menos o que eu falei? Ficou muito rápido. Eu sei que é muita teoria, né? São muitas coisas. Eu vou falando, relacionando as coisas, a política com a economia, com a história. É porque minha cabeça opera assim, infelizmente. Parece que tem várias, enfim. Porque vocês sabem, vocês são professores, vocês dão aula, na hora da aula a gente fica sai um pouco de si, né? Tem essa coisa é como se eu, enfim, é como se eu saísse um pouco de mim, né? Então, vocês entenderam mais ou menos, né? As regras do curso ficaram claras, então é muito importante a gente ver a ementa, ler a ementa com muita atenção, tá? Para que a gente possa ter um curso profícuo e ter as discussões e ter os debates. Então, fiquem absolutamente tranquilos com as apresentações,
O objetivo aqui é a gente aprender conjuntamente, tá? Ninguém sabe mais do que ninguém. Lógico, uns estão num ritmo, outros estão no outro, e cada um tem a sua singularidade, tá? E é isso. Então, fiquem à vontade nas apresentações, não fiquem... Dou total liberdade, é 25 minutos, não sei, sim, mas tem um limite, né, para a gente poder apresentar, porque a gente depois tem as discussões, né? E depois o trabalho que a gente tem que fazer, que é, vou dar meia hora para vocês fazerem a questão e me enviarem ao final da aula por e-mail, tá? Carlos, Oi. o tempo de apresentação do seminário vai ser 30 também? 20 minutos, 20, 25 minutos. O que se você achar que conseguiu apresentar... Eu acho que o texto do La Platina é um pouco maior, né? Então, ele exige um pouco mais de tempo. Não vai dar para fazer uma apresentação do La Platina em 5 minutos, 10 minutos, né? Mas se você apresentar em 20, 25, tranquilo. Mas vê o tempo que você apresentar. Mas é o tempo que você se sentir confortável, tá? Mas fica tranquilo. Eu só queria deixar claro isso. Fique tranquilos, porque os conceitos a gente vai vendo, depois vai relacionando. Tá? Isso, fiquem absolutamente calmos e tranquilos. Da minha parte, não tem problema algum, tá, gente? Não tem enfim, eu não vou interromper vocês falarem, não vou falar nada, vocês vão apresentar e depois a gente vai debater, abrir para todo mundo e vamos dialogar num espaço de troca, tá? O meu método é esse, tá? Eu aprendi muito, porque na universidade pública eu só dava aula, só ficava falando, e aqui eu realmente aprendi. Né? Eu aprendi, a gente vai realmente aprendendo. Né? Meu método era totalmente diferente, eu falava e dava prova e acabou. E aí a gente vai vendo mesmo, tem que diversificar, porque senão fica uma coisa chata. O aluno tem que participar da aula também. Não adianta eu ficar só falando aqui. Eu tenho que ver o que vocês acham, porque às vezes vocês entenderam, ou vocês não entenderam absolutamente nada, né? Porque cada um tem um ritmo, e para ver como é que está a dinâmica da aula. Tá? E sempre falem, gente, Carlos, está rápido, diminui o ritmo aí. Eu sempre estou tentando dosar, falar um pouco mais devagar. Vocês acham que eu falei muito rápido, assim? Ou eu controlei um pouco? Ficou muito rápido? A gente é mineiro, então o senhor ainda está um pouco lento. É brincadeira. Tranquilo, professor. Tá. Mas a Vanderlene achou que foi rápido, né, Vanderlene? Tá. Não, tudo bem, Vanderlene. Assim como a Camila, eu também sou totalmente fora da área, entendeu? Então, eu estou tendo muita dificuldade na questão dos textos. Muita deles, assim. Aí parece que a gente fica um pouco perdido, né? Talvez seja isso. Sim, mas pode chamar a atenção quando for isso, professor. Está muito rápido, então não tem problema. Por favor, falem, tá, gente? Por favor. Porque eu não quero que... Eu sei que a gente tem pouco tempo, né? Mas para não ficar lacunas, para vocês não ficarem com dúvidas, tá? Então eu vou me... Por isso que o senhor está preocupado. Oi? O senhor nunca assistiu uma aula minha, por isso que o senhor está preocupado. Ah, tá. Bacana. Totalmente de acordo com a Poliana aí, viu? Vocês vão ver a Poliana no seminário. Ela fala muito rápido também? Só Jesus na causa dela. Tá certo. Então, gente, muito obrigado aí pela presença de vocês. Para mim foi um grande prazer conhecer a turma, né, a turma da Facisa, e vamos seguir em frente. Oi? O Fernando falou? Fernando? Ih, você não falou, né, Fernando? Não. Desculpa, Fernando. Perdão. Caramba, Fernando. Mas é porque na outra aula a gente já se apresentou, né, professor? Mas eu sou advogado já há 10 anos, né? Comecei a dar aula na faculdade, em cursinho, né, para concurso, depois fui para a faculdade Senec, agora estou na FACT. O meu tema do projeto, ele veio de uma disciplina que eu cursei no Instituto de Política da UNB, né? Que foi com o professor Bruce, né? Adalberto Benedito Bruce, que ele é sociólogo, e aos movimentos antissistêmicos, né? E eu peguei o gancho com aquelas revoltas de junho de 2013, né? E para desenvolver esse raciocínio de análise do movimento passe livre como um movimento antissistêmico, né? Que defende aí o acesso às cidades, né? O transporte coletivo gratuito, né? Até mesmo como uma forma de diminuir as mazelas que o sistema mundo, né? Hoje o capitalismo impinge aí às populações mais carentes, pobres, né? Segregadas. E é isso. Para ser mais rápido, objetivo, né? Ótimo, Fernando. Mas é isso. Também depois eu vou te apresentar uma outra literatura para você flertar, né? Para ter diferentes também perspectivas, que eu acho que isso vai te ajudar, né?
e também até em termos dessa discussão da sociedade civil 2008, isso não é, eu gosto disso, mas não é meu tema, né? A Mônica, que ela tem expertise nisso, ela... é essa que eu indiquei como a orientadora, né? E justamente é a marco teórico do Immanuel Wallenstein, né? Que ele fala muito bem. Mas eu também, não sei como é que tá, ela tá de orientação, mas eu também posso te orientar tranquilo nesse tema, que eu tenho alguma leitura, tem bibliografia até que eu posso te indicar também, coisa que eu comprei aqui. Mas mas está ótimo. Então a gente vai debatendo, discutindo. Eu vou te apresentar depois uma literatura sobre capitalismo, né? Essa literatura sobre relação com o Estado e sociedade, né? Mas é isso. Eu agradeço a vocês. Espero que vocês tenham compreendido, né, a dinâmica do curso. Por favor, quem não entendeu, entre em contato. Às vezes a pessoa não se sente à vontade em falar aqui virtualmente, né, no modelo remoto presencial. Fiquem à vontade para se manifestar no privado, por e-mail, pode enviar e-mail. Então é isso, espero que a gente tenha um curso proveitoso e que vocês aproveitem o máximo possível e que seja uma troca conjunta, recíproca, tá? Tudo de bom aí, até amanhã, tá? Até amanhã às 2h30, correto? Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Até mais, pessoal. Até amanhã. Oi, Norton, você está aí? Norton, você está aí, Norton? Olá. Oi, Norton, tudo bem? Se você conseguir iniciar a gravação, pior que eu até esqueci de falar o comando na hora para iniciar, né? Acho que não demorou muito tempo. Eu iniciei, prof. Eu iniciei ali. Mas foi logo que eu comecei a falar, que os alunos chegaram? Sim, não, foi no momento ali que o senhor falou assim, tu deu uma pausazinha ali falando mostrando os métodos de aula. Aí eu pensei, né, acho que ele tá tocando direto. Aí eu iniciei ali, tu dá uma olhada agora ali. Não ficou muito ali, eu acho que era umas... tempo não, né? Era umas 2h40, eu acho que eu botei para... Tá. Perfeito, muito obrigado, querido. Então, eu ia te pedir, aí agora eu recebo por e-mail, né? Sim, tu vai ver aqui no chat aqui e no seu e-mail também a gravação. Mas aí na gravação, como é que eu faço? Eu tenho que mandar pro cara do suporte habilitar eles lá, né? Para eles... Manda um e-mail para nós, pro Apoio POA. Tu tem o nosso e-mail ali, Apoio POA? Tem, acho que eu tenho sim. Manda um e-mail para nós ali solicitando nesse... eu acho que eu tenho um apoio só de São Leopoldo. Se vocês puderem mandar postar. Pode mandar, prof. É o mesmo apoio, a gente consegue ver. Ou apoio POA ou apoio de São Léo. Tranquilo. Tá. Apoio POA de São Léo. Tá bom. Muito obrigado aí, Norton. Feito, muito obrigado. prof. Imagina. Até mais. Vou parar aqui a gravação, então.